Sejam bem-vindos, esse é o Dreamcast, Sonhos e Propósitos. Estamos de volta com vocês para nós fazer a nossa retrospectiva do ano 2024 e não podia ser diferente. Estamos num lugar estratégico, especial, diretamente aqui da minha casa, no meu escritório, transformamos aqui no nosso estúdio Dreamcast, porque nós precisamos estar num ambiente onde nós sentimos seguro, em casa, um lugar onde representa realmente o que é o Dreamcast, né? Porque nós falamos de família, de sonhos, de conquistas, mas tudo dentro de um padrão da visão daquilo que Deus tem para nós. E estou aqui com a mulher da minha vida, Laiane Mello. Love you. Sem ela, eu não poderia estar aqui, porque ela é minha fonte de inspiração. Eita. E eu estou aqui com esse casal abençoado aqui, né? Nossos irmãos, amigos, Regis Bezerra e Larissa Bezerra. Amém. E nós somos o Dreamcast. Literalmente. É isso aí, vamos junto. É uma alegria estar aqui de novo, né? Dreamcast, para mim, é uma conquista. Tem sido uma escola, muito aprendizado. Uau. E eu tô feliz aqui de terminar o ano aqui na mesa, nós quatro juntos. Eu também. Finalmente, hein? A gente se encontra em outros lugares, mas na nossa cidade é difícil, né? Complicado. É complicado encontrar aqui. Eu também estou muito feliz, graças a Deus. Estou do lado aqui também. Não vou ficar para trás também, não. Estou do lado da minha morena. Tudo bem, amor. Tranquilo. Estou do lado, gente, que bênção poder, né, chegar até o finalzinho do ano, em dezembro. E a gente, depois de muita tentativa, né? Conseguimos uma data. Houve tentativa ou não houve? Houve algumas tentativas, né? Tentativas de agenda aí. Não conseguimos alinhar a agenda, né? Aquela... A culpa é do cameraman. Tem que culpar alguém, né? O Pilon, gente, o Pilon deixou nós. A agenda do Pilon não conseguia bater com a nossa. Pilon e Jéssica, né? Fala isso, as pessoas acreditam. Não, Pilon é the best. Dreamcast sem Pilon não era o Pilon e Dreamcast. Jéssica, é o casal, né? Vou contar um segredo, gente. O Dreamcast sem o André Pilon e a Jéssica não funcionaria. Com certeza. Não funcionaria. Tá vendo? Né? Ó, já ganhou aumento, viu, Pilon? E os dois, e para quem não se recorda deles, os dois trabalham atrás da câmera, mas os dois também já tiveram na mesa do Dreamcast. Com certeza. E a gente vai mostrar eles aqui para vocês no final aqui, porque a gente não gosta de deixar nada em oculto, né? Exatamente. Então, exatamente. Ó, eu quero até aqui né, agradecer a Deus pela vida da minha esposa, como eu falei, e também pela vida dos nossos filhos, né? Sim. Se tratando de uma retrospectiva, Sim. A gente olha para trás e como nós começamos o ano de 2024 e como nós estamos terminando o ano de 2024. Uau, se você olhar para trás, você consegue... Você que está em casa, você se olhar para trás, a maneira como você começou o ano de 2024, você consegue medir a diferença de como você está hoje? Será que houve crescimento na família, nos negócios, na sua espiritualidade, nas amizades, né? Então, hoje nós estamos aqui na mesa da verdade. Na mesa da verdade. Hoje... Olha que interessante você está falando, Regis. Sucesso a gente já sabe que é Eu nem terminei de me apresentar, viu, gente? Agora chega não. Agora chega lá. Sucesso a gente já sabe que é muito subjetivo, cada um tem uma perspectiva de sucesso. Mas você começa a falar de família, chegando no final do ano. Aí eu acredito que sucesso é isso. Você olha para a sua família e você vai ter a resposta do que sucesso é realmente para você. Significa para você. Porque se você teve uma trajetória de crescimento dentro de um ano e você chega no final do ano e você olha para a sua família e você não vê um resultado aonde você vai ficar satisfeito, contente, mas de repente você olha para tudo que é exterior à família, tudo aquilo que você fez, e você vai encontrar resultados que para você significa sucesso. Mas para mim o verdadeiro sucesso está ligado a não deixar a família para trás e chegar no final do ano e olhar e ver que a tua família está crescendo junto com você. Isso é muito importante
E é muito legal. Que bom. Cara, Parabéns por isso é você muito ter bom. observado isso. Amém. É. E eu quero aqui, já de maneira exclusiva, apresentar ela, Obrigada, Larissa obrigada. Bezerra. Não Também poderia pra mim é um chegar no motivo de final. muita alegria, né? Tá aqui presente, mais uma vez gravando lá do meu esposo, que tem sido uma jornada incrível, né? A gente pôde gravar muitos episódios esse ano, lado a lado um do outro, foi uma benção. E também agradecer a Deus por estar aqui na 10ª melhor cidade de Overland Park, né? Cidade Gravando dos esse Estados Unidos. podcast aqui na casa do Ela, Joab. Overland Park tá na a quarta quarta? do ranking de 10 É melhores cidades de mesmo, a morar nos gente Estados perdoa, Unidos. tá na quarta, né? Não tá na 10ª, né? Na casa aqui da nossa querida aqui, Laiane, né? Que nos recebeu aqui com tanto amor, com café da manhã. Nossa, e que mesa, viu? E agradecer, né, primeiramente a Deus, porque Deus é que une propósitos, né? Agradecer a Deus pela vida dos nossos filhos, né? Gabriele, Joseph, Evelyn, né? Porque a família, ela precisa ser a base de tudo. Mas nós vamos deixar aqui o nosso querido anfitrião Joab Cavalcante direcionar recebeu, essa né? conversa. Nessa casa. E aí eu creio que a gente vai ter muito para compartilhar ao longo desse podcast. E eu já quero aqui agradecer vocês, tá? Pelo carinho, por agora de maneira exclusiva e confirmando aqui o nosso novo local do Dreamcast. Absolutamente, tá Olha que inaugurado. benção, gente. Inaugurado na casa do Joab da Laene. O bom que aqui agora nós vamos economizar, não vamos precisar gastar com dinheiro lá fora. Claro, claro. Café da manhã já tem aqui na Café mesa. da manhã na mesa. Né? Então, ó, eu quero deixar aqui de maneira pública que agora o endereço do Dreamcast é aqui, né? Agora é aqui. Obrigado, gente. Deus vamos passar o abençoe e endereço. prospere vocês ainda muito mais. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Estamos felizes, alegres e vamos conversar sobre o nosso ano 2024. Isso. Ganhos, as coisas que aconteceram, aquilo que Ganhos nós... e percas. Né? aquilo que nós... aprendizados, né? Os aprendizados no decorrer da nossa caminhada, nossa jornada. E começar, a Larissa falou muito bem sobre agradecer a Deus por tudo e a família é a base de tudo. Então, representação da família na nossa vida, representação de Deus na nossa vida. Eu acho que o Dreamcast ele não existiria se não fosse a base de fé. Aquilo que nós temos é a fé em Deus, sabendo que Ele é o dono de tudo, o dono das nossas vidas, e Ele tem um propósito real para que nós possamos viver uma vida em cumprimento desse propósito. Então, esse ano de 2024, vamos conversar aqui sobre várias coisas que aconteceram no ano de 2024. Eu sei que nós tivemos lançamento de livro, eu sei que nós tivemos premiações, eu sei que a gente teve viagens para vários lugares. Olha aí que legal. Olha que livro bonito. A gente teve aí, né? Colocar Viagem, aqui do lado do troféu quando eu aqui do falo. livro. Aí, ó, vou deixar aí, ó. Quando eu falo a gente aqui nos Estados Unidos viajou muito para vários lugares, crescimento intelectual, crescimento familiar, enfim. É muita coisa que aconteceu no ano 2024. Fica até difícil começar por uma delas, mas vamos lá, vamos começar por um lado. Eu acho que... Começa por janeiro. Janeirão, vamos lá. Janeiro. Vamos fazer a retrospectiva de janeiro aqui. Vamos. Larissa, o que nós fizemos no mês de janeiro que ficou marcado na vida do Dreamcast, na sua vida, na sua trajetória? Eu acredito que janeiro foi um mês muito especial para nós, né, da família Dreamcast. A gente teve a honra de gravar com várias pessoas especiais, pessoas que têm autoridade, pessoas de influência, como o Thiago Nigro, que é um amigo nosso, né? Mayra Card, Davi Braga, Joel J. Gravamos também com Kepler, né? Então, assim, ali no Poder do Network, através do Bruno Avelar. Então, assim, janeiro foi um mês cheio de bênçãos para nós. E nós sabemos que essas pessoas são pessoas que ganharam uma autoridade por causa do processo e não desistiram. Então, eu sei que, às vezes, muitas pessoas assistem, nossa, gravaram com o Nigro. O Nigro tem uma história. A Mayra Card tem uma história. O João Kepler tem uma história. O Joel J tem uma história. Davi Braga tem uma história. E para eles chegarem aonde eles chegaram hoje, né, se tornando pessoas influentes,
é porque eles não desistiram do processo. E como foi prazeroso, né? Como foi bênção do Senhor Deus ter preparado tudo para que a gente pudesse gravar e para que pudesse alcançar, né? Um dos nossos vídeos viralizaram, né? A gente saiu até em alguns programas aí, né, amor? De fofoca, gente. né? Misericórdia. Olha isso. Mas foi A uma vida do crente não é fácil. Quando você sai em algum programa, é de fofoca. Mas foi uma bênção Misericórdia. para nós. Eu vi que para a família Dreamcast, por mais que são apenas 2 anos, né? Foi um presente de Deus. Então, eu e minha família, a gente se sente muito honrado, porque Deus preparou aquele lugar para nós. E o bom de tudo é que a gente pôde estar juntos, né? Nós 4, como família, dando suporte um pro Isso. outro. Então, eu só tenho mesmo gratidão. Então, quando eu olho para aquele momento que a gente viveu, eu falo, uau, Senhor, muito obrigado. Obrigado por terem amigos leais que não desistiram de nós, né? Porque muitas vezes a gente enfraquece no meio do caminho. Então a gente estava ali junto, né? Naquela loucura, uma na Correria. casa, naquela correria. A gente nem pensava, né, que Podia iria ter gravar mostrado com os eles. bastidores, né? Porque era pra gente estar gravando com as mulheres, né? Era pros homens estar gravando com os homens. Mas assim, Deus, ele faz uma coisa assim que a gente fica surpreso, mas eu aprendo que a gente precisa estar preparado. Você nunca sabe quando a oportunidade vai bater na sua porta. E daquele momento de janeiro eu tive uma grande lição. Nunca saia de casa, né? E sempre deixa as coisas no lugar, porque a gente nunca sabe quem que a gente vai receber. Então, acho que foi uma das lições que eu também aprendi. E você? Muito bom, muito bom. Eu aprendi que... Janeiro. Uma das coisas que eu aprendi em janeiro foi que a gente precisa ter a habilidade justamente de improvisar, o entendimento da gente ele vai se amadurecendo. Então, aquilo que não está... Eu vou fazer tudo aquilo que está ao meu alcance, mas aquilo que não está ao meu alcance de poder manejar, digamos assim, eu preciso ter a habilidade de não deixar as coisas externas afetar... Ser flexível e não afetar quem eu sou. Entendeu? O que acontece muito com as pessoas? Elas deixam as coisas exteriores afetar quem elas são. Não é tão fácil assim não deixar as coisas afetarem. Nós somos pessoas de emoção. Cara. O controle emocional é justamente isso. É uma vez que você tem aquele impacto, né? Que foi causado por algo externo, de uma situação, você... a partir daí você escolher o que você vai fazer. Ou seja, saber, escolher, fazer com o que fizeram com você. Então não é o que fizeram com você, é saber daquele momento, escolher o que eu decido fazer com aquilo que fizeram comigo. Cara, isso é basicamente, você vai deixar aquilo ter uma autoridade tão grande com você, que vai mexer com você, vai deixar você parado em um lugar que na verdade não era para você estar parado, mas você deixou aquilo ali. Por exemplo, você ficar aborrecido, você ficar triste, existem coisas que acontecem que pode te deixar nesse estado. Mas quem deixou você nesse estado foi você mesmo, pela permissão e pela autoridade que você atribuiu àquela situação. Então ela foi tão forte, pareceu ser tão poderosa, que ela literalmente mexeu com as tuas emoções e deixou no lugar. Então, controle emocional é justamente quando você não pode evitar situações que fazem com você chegarem até você. Mas a partir daí, você mostra controle emocional quando você começa a saber manejar e não deixar que aquilo ali te afete de uma maneira que te destabilize. Porque a vida, você precisa de um estabilizador. Né? E o estabilizador é exatamente... o controle emocional. Que a vida ela vai fazer isso aqui com você. Se o seu estabilizador, que é o controle emocional, ele tiver quebrado, desajustado, cara, você vai sofrer e vai sofrer muito. Entendeu? Porque a vida ela bate, a vida tem a circunstância, a vida não é fácil, as coisas acontecem. Então, aprender na correria da vida, que as pessoas falam, aprender no caminhar, aprender... eu gosto muito disso, porque eu tenho esse entendimento de que as coisas elas não vão parar por causa de mim. Sim. E quando você entende por esse ponto de vista, por essa ótica, você vai entender que ou eu aprendo a tomar decisões, ou eu aprendo a caminhar de uma maneira que eu sou autorresponsável o suficiente para entender que eu não posso me deixar abalar, não posso me deixar
estagnado, parado por causa do que ou as pessoas pensam, as pessoas falam, ou as circunstâncias ao meu redor. Então, janeirão, aprender o improviso, aprender a estar Tô lembrando das disposto. cortinas pretas que a gente comprou. Exatamente, Aquele tanto de então, cortina preta também. tivemos que improvisar várias coisas no estúdio do Dreamcast, porque obviamente a gente grava em muitos lugares. Então, os bastidores, como você mesmo falou, São podíamos ter importantes, né? trabalhado os bastidores, mas nos bastidores houve muitos detalhes que foram improvisos, foram decisões Aprendizado. rápidas, né, Anny? Teve que tomar decisões de última hora, fazer mudanças. E se a gente Gente, foi muito não legal. tiver a capacidade de entender que é necessário muitas coisas acontecerem, você acaba estragando aquilo que Deus tem para você no decorrer da caminhada, entendeu? É. E você, Laine, o que você me diz? Janeiro, como foi pra você? Esse ano foi um ano de muita experiência, né, eu acho. Tipo assim, janeiro foi todo aquele movimento, eu cheguei um pouquinho depois, né, não estava lá no comecinho das preparações. Cheguei lá depois, mas foi uma experiência muito legal. Ter vivido também, tipo assim, a experiência na inauguração do livro, né? Do Então, livro? tá na frente de um evento, assim. Isso, Então, esse ano foi um ano lançamento. de experiências muito legais. Esse lançamento do livro, aquela movimentação. Você acha que tudo tá a ladeira abaixo, e de repente, né? E tudo funciona, tudo se encaixa, tudo dá certo. O que aconteceu em 2024, assim, que foi, assim, bem marcante na sua vida, que foi diferente de 2023? Se você for fazer uma comparação... Se eu puder resumir o meu Isso. 2024 em uma palavra, seria aprendizado. Uau. Você tirou o ano para aprender. Aprendizado. Concordo Uau. absolutamente. Começou em 2023, né? Tem sido um ano de investimento e aprendizado. Uau. Não estou dizendo de investimento financeiro em coisas. Investimento em mim, no Joab, na nossa família mesmo. Uau. Eu posso até acrescentar isso aqui. Antes nós investimos em coisas. Uau, Isso é Só que a importante. gente decidiu investir no que realmente tem valor, que somos nós. uau, que a mente. E aí fez toda a diferença no nosso crescimento. E deixa eu te falar, perguntando, já pegando esse gancho aí, né? Porque muitas pessoas, a grande maioria, em número de porcentagem, é acima de 90% das pessoas que elas investem em coisas e deixam de investir naquilo que é mais importante. Que a né? mente. Que é a mente, que é na família, que é em si mesmo. Sim. Vale a pena mesmo fazer essa transição de investir em coisas para investir em você mesmo? Absolutamente, Demais. 100%. Né? Demais. Eu tenho a dificuldade, né, de sair da minha zona de conforto. Muita. E 2023, 2024, completamente. Te tirou da zona de conforto? Muito. Por exemplo, Muito. dá um exemplo aí. Estudar. É. Algo que nunca passou na minha cabeça. E foi uma decisão que eu tomei sozinha. Depois que eu fiz meu cadastro e tudo, eu comuniquei com ele. E pra mim, tipo assim, foi algo muito grande, porque eu nunca na vida imaginava estudar novamente. Fala aqui para todo mundo saber o que você está estudando. Psicanálise, Uau, né? Ser terapeuta aí, tô escolhendo as minhas áreas ainda, mas quero, até agora, traumas religiosos, família, filhos, mas ainda vou decidir aí. Então, pra mim, a maior mudança pra mim foi ter tomado essa decisão de estudar. Uau. Para mim foi eu nunca imaginava me ver de novo estudando e pensar em algo e essa foi uma das minhas maiores dificuldades, assim, de falar, cara, eu preciso fazer alguma coisa e sair. E a outra foi que já vem sendo desde 2023, 2024, eu sou um pouco mais reservada, né, introvertida, sou Depois fleumática. a gente vai falar aqui as personalidades de todo mundo. Eu sou fleumática, então eu não sou aquela pessoa que chega num ambiente e consigo me adaptar facilmente. Eu fico mais recatada, mais no meu canto. E 2023, 2024 para mim foi uma grande lição. Eu aprendi muito. Eu lembro que o primeiro Poder do Network que eu fui com o Joab, eu ficava igual um bichinho escondido atrás dele, né? Porque eu sou assim, eu não... Eu, pra mim, ir numa festa, eu tenho que saber quem vai estar, entendeu? Porque eu tenho vergonha de chegar sozinha e tudo, eu tenho essa timidez. E aí, eu lembro que os primeiros Poder Network, eu ficava escondida atrás de Joab. Onde ele ia, eu tava atrás dele.
E aí, em janeiro, no último Poder do Network, eu mal vi ele no Poder do Network. Ele falou, amor, você tá gostando? Ele falou, falei, muito. Falei, nem precisei dele. Ia, voltava e ia sozinha e me virei no meio de todo mundo. Eu falei, uau, que evolução. Uau. Eu vejo isso em mim, essa habilidade que hoje eu tenho. Ou seja, uma brincadeira, tá? O fleumático tem cura. Tem cura, tem cura. Todo Tem temperamento tem cura, viu? Não use o seu temperamento como desculpa. Uau! Sim. Não Uau. use. Pra tudo tem cura nessa vida. E eu sou prova viva. E você, amor? Você tratando aí de temperamentos, né? Aqui somos 4 temperamentos diferentes. Distintos, né? O que na verdade, mais te marcou esse ano, comparado com 2023? Olha, né, uma coisa para mim é até difícil dizer, porque são muitas coisas. A gente sabe que a nossa jornada de vida, ela começou tem 14 anos atrás, né? Então, mas eu posso dizer que 2024 para mim, para nossa família, para nós tem sido um ano de graça, né? Um ano de favor, um ano de surpresa. Eu acredito que tudo aquilo que a gente semeou no secreto há 14 anos atrás foi quando começou a minha jornada de transformação, e eu sempre conto que eu só pude entender isso anos depois, porque muitas vezes você está vivendo um processo e às vezes o Senhor, ele permite você entrar num casulo. E às vezes quando o Senhor te leva para um casulo, não é que ele quer te matar, mas ele precisa daquele tempo entre você e ele para poder te desconstruir, construir e fazer de você uma pessoa aquele que ele forjou você para ser. Sim. E eu lembro que, né, nesses 12 anos atrás foi um casulo que eu vivi. E eu achava que no meu inconsciente que aquele lugar era um lugar de desprezo. Uau. E eu costumo dizer que na minha mente eu achava que as pessoas tinham me desprezado. Mas eu pude ver o valor de estar no lugar onde o Senhor tem me chamado, né? E é como a palavra do Senhor diz em Provérbios 31. A mulher valorosa, quem a achará? Ela não está em todos os lugares. Ela não está em todas as mesas, mas ela está forjada no Senhor. E eu pude entender que o fruto desse processo de estar escondida entre somente eu e Deus foi o tempo necessário para viver as promessas de 2024. Então, eu plantei alguns anos atrás, né? Foram muitos anos no secreto, me descobrindo, aprendendo, me desconstruindo, olhando para dentro de mim, vivendo essa jornada de transformação, porque hoje mesmo eu tava lá em casa olhando aquele tanto de livro, as lágrimas desceram, eu falei assim, meu Deus, os livros foram os meus maiores mentores naquela época. E hoje eu posso viver o sobrenatural de Deus, eu posso colher o fruto da semente que foi plantada com muita lágrima, no lugar de solitude, mas que é um lugar necessário para você conhecer quem você é e quem Deus te chamou para ser. Então, 2024 foi ano de muita bênção, de muito presente, de muito conselho, de muita colheita, né? Então, foi um ano assim que eu falava assim, eu andava nas ruas de Goiânia, eu andava em vários lugares, as lágrimas desciam, porque foi um ano assim de gratidão. Vale a pena você ir pro casulo. E quando Deus te tirar daquele casulo, você vai ser uma borboleta onde você vai poder voar e viver o seu propósito. Uau. Então foi ano de graça, né, amor? Ano de graça. Muita graça. E olha que interessante, né? Quando a gente olha para trás, e principalmente falando do Dreamcast, né? De tudo aquilo que nós 4 estamos vivendo, na questão familiar, profissional, intelectual, todo mundo estudando. Eu confesso para vocês também que depois vamos deixar o pessoal descobrir qual é o nosso temperamento? Vamos. Eu já contei. A Laia já contou. Mas não vamos esquecer aqui da retrospectiva de 2024, que a gente gravou com muitas pessoas, viu? A gente gravou com a pastora Giovânia, gravamos com a Gisele, a Laiane pôde gravar com Pastora Miriam. Com a pastora Miriam sobre esse ano? Existe várias formas de abuso, né? Foi um podcast incrível. Eu não sei vocês, mas eu assisto todos os podcasts, né? Eu assisto mais de uma vez, porque eu penso assim, né? Eu penso assim, eu preciso
cultivar aquilo que Deus colocou na nossa mão. E Deus colocou um podcast maravilhoso Com e certeza. extraordinário. Então eu já convido vocês, eu não sei se vocês vão ficar aqui com a gente até o final do Vai, vídeo, eles vão mas ficar até o final. compartilhem esse Fica até o podcast. final, porque no final tem uma Se surpresa. inscreva no nosso canal do YouTube. Nós só vamos Dá falar o teu surpresa no joinha, final. manda os teus coraçãozinhos. Compartilha ele nas redes sociais, tag a gente pra gente poder repostar. Você compartilhando, você vai estar contribuindo com um ato de generosidade. Não custa nada compartilhar. Você já percebeu que às vezes a gente cria uma marca, cria um logo, cria uma mentoria, e lança um livro, e as pessoas que caminham do seu lado são as pessoas que menos compartilham. Então eu sempre digo, minhas amigas queridas do coração, aquelas que caminham comigo, compartilhe o nosso podcast. Você vai estar contribuindo e você também vai estar gerando um ato de generosidade. E isso é honra. Com certeza, ó, amigo de verdade, Larissa, compartilha, ajuda, né? E amigo que não é apoia. de verdade, compartilha? Não, claro que não. Não compartilha, Claro né? que não. Então é Entendeu? só Dá amigo de like. verdade que só compartilha? amigo- Quem é que Então, vai fazer isso? Tem É como quem- você é quem gosta identificar de quem é você. amigo de verdade e quem não é? Quem Meu não, por Deus. exemplo, Meu quer Deus, identificar, então lascou, quer hein? identificar, eu vou te falar como você identifica. Fala Se pra ele mim. não compartilhar, ele não é amigo de verdade. Tá Entendeu? vendo? Tá Se vendo? ele não Lascou, apertar o hein? like, não é amigo de verdade. Meu Deus. Se eu não tenho- assistiu, se não chamar Graças se não a- chamar para um café, não é Graças amigo a de Deus eu não verdade. posso reclamar. Nós temos Entendeu? amigos de verdade. Mas conta pra mim, o que você tem aprendido agora esse 2024 que, diferentemente do ano de 2023, foi marcante na sua vida? Eu quero que você me cita assim, cara, de maneira clara e visível, assim, na verdade, a transformação, comparando 2023 com 2024. Olha, o que eu aprendi em 2024, diferente de 2023, foi tomar decisões, tá? Todo mundo tem habilidade de tomar decisão. Ainda que ache que não, eu tenho muita dificuldade de tomar decisão. Todo mundo tem facilidade. Sim. Em uma conversa que a gente tiver, a gente vai perceber que a gente Uau. toma várias decisões durante o dia. A maior parte das decisões é dentro de um campo de zona de conforto ou baseado nas coisas que é lançado sobre a gente. E a gente se sente ameaçado ou em um lugar de, tipo assim, nossa, de desespero. Nossa, agora eu tenho que tomar uma decisão aqui. Ou você é pressionado para tomar decisões, porque as coisas exteriores elas acontecem, as demandas ou alguma coisa que outra pessoa traz para você, e aí vem a questão do nível de prioridade que você dá para sua vida, e daqui a pouco você está tão ocupado tomando decisões em ocupações que não tem nada a ver com o teu propósito, e você de repente está ajudando as outras pessoas a cumprir um propósito deles, mas você está às vezes perdido porque você fala assim, poxa, mas eu não sei tomar uma decisão para mim, para minha vida e tal. Então, o que mais me marcou em 2024? A habilidade de tomar decisões, parar, pensar, poxa, eu preciso aprender a tomar decisões para minha vida, para minha família, para direcionamento. Então, eu foquei muito nessa questão mais individual e descobri que eu fazendo isso, eu ajudo muito mais a minha família e outras pessoas, entendeu? Do que eu estar priorizando as coisas que não deveriam ser priorizadas. Então, tomar decisões para mim foi um Como o que, aprendizado. por exemplo, para as pessoas Por exemplo, identificar? vamos falar sobre o livro. O livro, nós tomamos uma decisão. Sim. Muitas pessoas falam assim, mas eu não sou capaz e tal. Um livro, eu vejo muito distante de mim. Nós temos isso aqui, foi uma decisão. Foi. Decisão. Você leu o livro? Claro que eu li o livro. Você leu o livro, né? Beyond the Não, Borders ainda é não. o livro Li best-seller, partes, de mais não li sucesso. todo completo, não. Então, ou seja, Também não O livro tá muito bom, gente. Eu li quando chegava li o no livro. telefone do Job, os PDF, eu ia lendo. Bom, eu não li ainda esse livro, né? Eu li o mas livro. o rascunho. O rascunho eu li também. Eu li o livro. E foi muito bom. Foi muito emocionante. Vocês estão de parabéns. então, é um exemplo de tomar decisão. Outra decisão, eu preciso alinhar a minha família. Todas as decisões que eu tomo hoje, o meu foco. Sim, Qual é o meu foco? A minha família. sim. Então, eu estou aqui sentado nessa mesa aqui, Dreamcast. Faz parte da minha jornada, mas para mim estar aqui, eu tenho que ter um foco, uma decisão tomada baseada na minha família. Sim. Então, eu tenho empresa. Eu
tirei o foco empresarial no sentido de crescer e se destacar e crescer financeiramente como um empresário, sem... isso é legal e tem acontecido, graças a Deus, gradativamente, o crescimento é notável nessa área, mas o foco é na minha família. Então eu tenho um plano familiar que inclui a área empresarial, né, essa área social, essa área intelectual. Então minha inspiração vem da minha família, porque se eu negligenciar a minha casa, eu sou pior do que um incrédulo, pior do que uma pessoa que negou a fé. A Bíblia então, fala isso. Sem fé é impossível agradar a exatamente. Deus. Então, quer aprender a não negar a fé? Aprenda a tomar decisões. A fé é a moeda do mundo espiritual. Exatamente. Não, e só pegar no gancho no que você está falando aí, é tão interessante ressaltar isso aqui. Apóstolo Paulo, ele fala, né, que quem não cuida dos seus, principalmente dos da sua própria casa, ele fala que ele negou a fé. Negou a fé. E ele é pior do que o infiel. Cara, exatamente. você já parou para pensar o quão sério é isso? É muito sério, ué. Né? É muito sério. Então, ok, não valorize a sua família, ou os da família da fé, ou os de casa, por causa de outras coisas, que a Bíblia fala que é correr atrás do vento. Então, Joabe Cavalcante, eu não quero correr atrás do vento. Eu quero fazer as coisas debaixo de um propósito. Sim. Eu tenho sonhos, e muitos sonhos. E nem todo sonho que eu tenho, ele vai ser um sonho que vai ser inspirado por Deus, isso eu sei. Mas se eu procurar viver os sonhos que estão no propósito que Deus escreveu para mim, e é o que eu estou fazendo, por quê? Porque agora eu estou com foco naquilo que Deus tem para mim. Como descobrir que esse sonho é o sonho que Deus tem para mim? Como eu descubro? Como que as pessoas conseguem discernir o sonho que é meu e o sonho que é de Deus para minha vida? Muito bom. Veja bem, eu queria te dar uma resposta assim... Só uma. Direta. Não é nem resposta direta e objetiva. O que eu quero dizer é o seguinte, isso aí, essa pergunta que você fez, por mais que as pessoas às vezes não se importam tanto com ela, mas tá ligado à identidade, tá ligado em saber quem tá ligado em saber descobrir qual é o meu propósito. As pessoas perguntam muito, qual é o meu propósito, qual é o seu propósito? O propósito do fulano sabe falar, mas não sabe falar o delas. Então é uma dor real, em primeiro lugar, uma dor real. E não eu queria ter um passe de mágica para poder a pessoa... Mas as pessoas, se elas ouvirem o que é o sonho de Deus para a vida delas, a vontade de Deus para a vida delas, por mais simples que seja a vontade de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala algo sobre a vontade de Deus em 1 Pedro, me parece, que fala o seguinte, o que é viver segundo a vontade de Deus. Deus nos deu habilidades, dons e talentos. Sim. Deus que nos deu isso. Isso. Cada um tem, e isso é indiscutível. Certo? Então nós todos temos dons e talentos que podem ser exercitados e que podem, e melhor, todos nós fazemos uso dos talentos que Deus nos deu. Tá? Todos nós fazemos. Às vezes de maneira errada. Exatamente. Então habilidades nós vamos usar todos os dias. Tá? Isso. Agora, vontade de Deus para a vida de qualquer pessoa. Falar a verdade. Princípios. Princípios. Como é que eu vou saber que o meu sonho está alinhado ou eu estou vivendo o sonho de Deus? Como eu falei, você vai ter que entender o caminho do bem e do mal. Tem base como fé? Aí, ok. Anda na fé, falar a verdade. Pratica o bem. Pensar no que é bom, edificar, deixar sair da tua boca palavras que edificam. Então, eu não falei que é simples saber o propósito de Deus na nossa vida, viver os sonhos de Deus. O sonho de Deus é para que nós façamos a diferença nesse mundo. Entendeu? Isso. É que a gente escolha isso, a gente possa seguir a nossa vida escolhendo o caminho que Deus escolheu para nós desde a fundação da terra. E o que ele escolheu, ele deu a vida para nos salvar e nos determinou uma forma de viver aqui na terra. Uau. Como que é a forma que nós temos que viver aqui na terra para viver dentro do sonho que Deus tem para nós?
nós precisamos fugir da prostituição, fugir da mentira, da avareza, do amor ao dinheiro e etc. Então, é isso. Amar a Deus acima disso. Amar a Deus acima de todas as coisas, exatamente. E o teu próximo como a si mesmo. Então, cara, não é difícil saber. Não é difícil. Difícil praticar, né? O difícil é escolher praticar. Lembra que eu falei da escolha? Você tem que escolher. Você acha que o decidir. povo, por exemplo... Mas você não falou ainda 2024. Ele não falou, ele tá correndo. Ele tá só correndo. correndo. Falar, porque assim, o tempo vai passando, né? O tempo vai passando. Então eu vou falar. Retrospectiva de 2024 comparado com 2023. Eu não quero cortar, não, é porque o sanguíneo, entendeu? Não pode revelar ainda não. Ok. Já revelou 2. Já tem 2 personalidades. Eu não vou revelar a o gente meu. não pode, né, fazer dos temperamentos a nossa desculpa, Não, né? o meu problema é nem o do TDAH, né? Gente, mas falar a verdade, né? Aqui é a prova de que temperamento não atrapalha relacionamento. Não. Se atrapalhasse, meu irmão. Só se a pessoa quiser. Não tinha nem ido pra Tucumã. Aí é uma decisão, como você falou. Atrapalha quando você não tem a inteligência emocional. Quando você não consegue controlar as suas emoções, atrapalha muito. Uau! Quando você não é lapidado. Atrapalha porque o comportamento do outro, ele vai te afetar, porque ele é completamente diferente de você. Então, talvez alguma ação que você tem, eu vou tomar, tipo assim, o Reginaldo tá, vamos supor que Reginaldo é metido, entendeu? Quem é Reginaldo mesmo? O Reginaldo tá soberbo. Então, tipo assim, se eu não entendo do seu temperamento, eu posso mal interpretar você. E também vem a questão do ego, né? Eu acredito que o nosso ego precisa ser transformado. Então, todos os dias, se todos os dias a gente tiver como meta humildade, um coração ensinável, aprender a ser tolerante com a gente mesmo e também tolerante com o próximo, a gente consegue ter uma saúde emocional um pouquinho melhor, né? E não se anular, porque o que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas se anulando o tempo todo. Aí é importante, então, quando, não se por exemplo, às vezes você vê uma pessoa... eu pude ter a oportunidade de estar do lado de várias pessoas. Por exemplo, Camila Vieira é uma mulher completamente posicionada. Ela deixou ser trabalhada no seu ego, na sua vaidade, na sua essência. E o posicionamento dela, se eu sou uma pessoa que me anulo, tenho muitas inseguridades, eu vou... Imagina eu caminhando com ela. Eu vou achar que ela é como uma ameaça. É por isso que as pessoas precisam trabalhar todos os dias na sua identidade. Uma coisa que eu aprendi muito, 2023, 2024, aquilo que você libera no mundo espiritual. Então, é uma coisa que eu falo assim, não se anula o tempo todo. Então, a gente precisa cuidar muito das nossas narrativas, sabe? A gente precisa trabalhar muito a nossa identidade, mas não quero aqui cortar você não. Vai, amor, 2024, fala. 2024. É um ano... 2024, pra mim, literalmente, foi um ano, está sendo ainda, né? Não terminou, onde eu tive que sair muito da minha zona de conforto, entendeu? Uau! Porque a minha personalidade... Não esconda, amor, atrás dos temperamentos. Não esconda atrás dos temperamentos. Brincadeira. Não, é só brincadeira. Mas assim, eu literalmente me encontrei totalmente exposto, entendeu? Eu literalmente, comparado com 2023, 2024 foi um ano onde eu me expus muito, tá? E isso, de uma certa forma, me tirou da zona do conforto. Eu venho tentando mudar muitos hábitos, tá? Em 2024, comparado com 2023. Eu fiz uma reflexão de que eu entrei o ano de 2024 de um jeito e estou finalizando o ano de 2024 totalmente diferente. Que benção. Porque eu entrei em lugares, as experiências que 2024 me trouxeram para minha vida, isso me forçou a ser diferente, agir diferente, ter comportamento diferente. E isso, consequentemente, introduziu alguns hábitos diferentes, entende? Então, por exemplo, se eu tiver que resumir o ano de 2024, eu creio que eu vivi 20 anos dentro de um ano. Uau! Meu Deus. Por tudo aquilo que aconteceu na minha vida, na minha família, no Dreamcast, nas nossas amizades, e em 2024. Cara, se eu literalmente pegar todos os acontecimentos que sobrevieram sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, eu vou falar de mim porque eu tô falando de mim. Sim.
sobre a minha vida em 2024, eu literalmente vivi 20 anos dentro de um ano. Literalmente. Onde ambientes, lugares, pessoas, experiências, aprendizado, exposição, projetos, foi uma aceleração assim na minha vida, tão assim rapidamente as coisas foram acontecendo e eu confesso para vocês que a cada situação que eu me encontrava, o frio na barriga vinha, o medo vinha, entendeu? Como lidar com isso? Como que eu vou lidar com tudo isso? Como? Aí literalmente vem aquela questão da inteligência emocional para poder suportar as pressões, porque vem as pressões. E quanto mais você se expõe, mais você está exposto a ser criticado, entendeu? Então, assim, eu tive que aprender muito a lidar com a crítica. Eu tive que aprender muito a lidar com a necessidade de autoaprovação, né? Ou autoaceitação. Eu tive que aprender muito. São áreas da minha vida que eu não precisava em 2023, que esse 2024 eu tive que me armar mentalmente, tá? Para poder lidar com todas as pressões que sobrevieram. Porque quanto maior a exposição, maior o nível de perseguição. Entendeu? Então, se blindar de tudo isso, cara, eu, comparado quando vi 2023 e consequentemente 2022 e tal, então chegar em 2024 e viver tudo isso ao mesmo tempo, essa exposição, tudo acontecendo nos projetos, HCP, Dreamcast, livro, lançamento na Bienal, lá em São Paulo, lançamento aqui em Kansas City, estávamos agora recebendo um prêmio lá em Orlando, né, pelo nosso livro e pelo nosso Dreamcast, nós estávamos lá. Foi convidado para gravar um podcast América. em Maceió. Eu fui convidado para gravar podcast em Maceió. Exatamente. Então, assim, tudo isso que aconteceu, eu tive que... Eu falei, meu Deus, mas para aí, mas eu não conseguia me enxergar, entendeu? O meu valor. E assim, eu ver pessoas, tipo, querendo me conhecer, eu falei, caraca, as pessoas querem me conhecer, mas como assim? Então, assim, o nível de conexão aumentou, assim, foi daqui para cá. O nível de conexões, e conexões boas, de pessoas que caminham debaixo do mesmo valor, pessoas que caminham debaixo do mesmo propósito, pessoas que caminham debaixo do mesmo princípio. Que querem mudar de vida, que querem melhorar suas famílias, seus Justo! relacionamentos, né? Então, o que acontece? Eu até comecei a analisar o contrário daquele ditado que os opostos se atraem. Eu comecei a perceber que os iguais se atraem. Entendeu? Quem caminha debaixo de princípio acaba atraindo pessoas que também caminham debaixo de princípios. Quem caminha debaixo de valores acaba atraindo pessoas que também caminham debaixo de valores. E aí tanta coisa assim, parece que foi sugando para perto de mim. Física quântica, literalmente. Então as coisas foram acontecendo de maneira natural. Entendeu? E isso foi me deixando assim, caraca, nossa, olha isso, olha aquilo. Então assim, as coisas foram acontecendo assim de uma maneira assim. Mas sabe de uma coisa? Quando nós tomamos uma decisão e essa decisão te faz passar por cima do medo e passar por cima daquilo que as pessoas pensam a seu respeito, passar por cima Por que das a gente críticas, se preocupa tanto com o que os outros necessidade pensam, de aprovação. Por quê? Eu sou uma pessoa que facilmente, por causa da Eu acho que a minha minha mãe personalidade, trabalhou muito isso em mim. entendeu? Por causa da minha personalidade, Como é importante a gente trabalhar isso na vida dos nossos filhos, né? com certeza. E isso acaba facilitando mais ser aquela pessoa que às vezes quer agradar todo mundo. E eu estou me blindando muito isso. Então, 2024 eu resumo Como assim, agradar todo mundo. de que, quer saber, eu não tenho que agradar todo mundo, cara. Quer saber, eu não tenho que fazer todo mundo feliz. Quer saber... Só a esposa e os filhos. Justamente. Começa por aí. Né? Quer saber, eu não tenho que deixar as pessoas com expectativa a certo ponto de eu ter que sair falando sim para tudo. Yes. Então, 2024 foi um ano onde eu tive que aprender a falar não para algumas coisas, né? E sabe qual é o não mais difícil Qual? de falar? Aquilo pra si mesmo. Aquele não que é para você mesmo. Mal. Então, é um ano onde eu tive que entender a importância de cuidar mais da saúde. Ficou fitness. Fiquei fitness, você viu aí, né? Fitness.
Né? Então isso acaba, tipo assim, mudando hábitos. Estou muito orgulhosa de você, amor. Não, obrigado. 5 horas da manhã. Todos os dias de vez em eu falo. quando. Dá vontade de, tipo assim, ficar agarradinho ali mais umas horinhas. Eu falo, vai mesmo, amigo. É uma decisão Vai complicada. Mas você mesmo. sabe, isso aí entra naquele ponto, né? Se a gente for falar de retrospectiva e não mostrar o crescimento gradativo, que é o mais importante, é o que Sim. mais reflete no crescimento saudável. É aquilo que você faz, a decisão de melhorar 1% ao dia. Ou, desculpa, 1% por dia, pelo Sim. menos. Um passo de cada vez. Sim. É uma coisinha. Então, se você, o ano passado, de repente na área da saúde, você não tomou a decisão de fisicamente estar bem, digamos, ir para academia, por exemplo, mas esse ano você já conseguiu ir 6 meses do Sim. ano, entendeu? Ainda que foi... celebrar. Cara, é 2 celebração foi só pra total. tirar foto. É verdade. É celebração total. Celebrar. Não, mas se você já foi na academia só para Sim, tirar foto, já valeu a tem que pena. celebrar. Entendeu? Já foi. Já tem que Já tava celebrar. acostumando o Já tá relógio. trabalhando alguma coisa aqui, pô, já tá no levantando ambiente. 5 horas da Já manhã. tá levantando. Enquanto Quer tem muita dizer, gente dormindo, já tá se exatamente. Então eu levantando. acredito Então, assim, você é celebrar celebração. e você Isso. trazer para o seu ambiente Sim. esses novos hábitos que você Sim. falou, Isso é muito que a melhor forma de uma pessoa ensinar alguém ou dar exemplo para alguma pessoa Sim. Cara, é ela poder na prática. trazer o ensinamento para dentro dela, ela falar assim, eu quero aprender isso, eu quero experimentar isso, eu quero viver isso, e através da minha prática de vida, eu quero Paulo Vieira fala transformar muito isso. outras vidas. O que que nós ganhamos em fazer isso? Porque essa é a fórmula correta, essa é a forma Disciplina. certa. Porque eu vou deixar de ser um professor, porque o professor ele não tem necessidade de praticar. Ele só tem a habilidade de ensinar e ele pode estudar e ensinar. Mas ele pode praticar. Entendeu? Ele pode decidir Como o Paulo praticar. Vieira, ele fala que todas as ferramentas do método 6, ele usa todas as ferramentas do método 6. As 35 virtudes, a Camila Vieira, ela fala que ela declara todas as manhãs sobre a identidade dela. Olha o poder da palavra, é o exercício, é você fazer o óbvio que precisa ser feito. Então, Se- Paulo e a Camila encaixam no exemplo que eu estou dando Sim. da pessoa que ela ensina através do que E ela pratique, pratica isso. e vive. Ou seja, ele não tem só um método, Sim, não. só um ensinamento. Não. De repente, ele se coloca à prova. Sim. Então, qual é o melhor ensinamento da vida? É aquele Uau. Uhum. que você se coloca à prova para que, assim, de fato, as pessoas olhem e falem assim, é possível. E tem autoridade, É possível. né? E não é Gera ser autoridade. perfeito. Não. Isso não tem. As pessoas às vezes Ninguém veem é. tão distante a transformação de vida porque elas pensam que é Perfeição. um super-homem, uma super-mulher e que eles têm superpoderes, eles conseguem. Não é. É na trajetória. Eu tenho certeza que nessa trajetória que você acabou de falar aqui, houve muitas coisas que você viveu com medo, querendo sim. desistir. Fala pra mim, teve algum momento do ano 2024, você estava no meio de uma situação que você não pensou em desistir, olhar pra trás? Eu pensei em desistir várias vezes. Várias. E a consciência. Então, isso é o Entendeu? ponto que nós somos seres humanos. E o Acho ser que- humano, ele vai estar hyper ali, ó, em um momento. Ele vai estar super, super, super fiel àquilo que ele decidiu. Mas vai chegar uma situação Com certeza. que vai jogar ele lá para baixo. E ele tá vivendo uma vida de que porque tomou decisões. Eu quero crescer o ano 2000. Então, E você tem que se perguntar, por que eu tô tendo essa emoção? Por que eu tô Exato. sentindo isso? Eu Tem acredito que responsabilidade. as maiores fontes de resposta da sua vida é as perguntas que você pergunta pra você, Pra você mesmo. mesmo. Então, às vezes, se a gente fazer as perguntas Muito certas, por que eu tô sentindo essa emoção? Muito Nossa, bom, ontem muito eu tava bom. tão bem hoje. Muito Por que bom. da onde que saiu? Então, aí você vai, Uau. ok. Então, eu vou começar a declarar. Eu errei com meu esposo. Um Exato. exemplo. Aí, cadê? Quanto maior é o nível de conhecimento, Exato. maior é o nível de consciência. Vou ressignificar, vou pedir perdão e aí a gente vai caminhar. E uma Então, próxima é uma vez coisa que eu acontecer, sempre a gente falo. vai tratar isso diferente. É uma coisa isso. que eu sempre O falo pro aprendizado é Regi. isso. Nós não idealizamos uma perfeição. Nossa, aquele casalzinho que usa máscara, que tipo assim, que tá... Não, nós não somos. Eu falo sempre nas minhas redes sociais. Eu não sou perfeita. Não gera expectativas em mim. Eu tenho uma família abençoada, porque eu decidi cuidar das emoções, cuidar do corpo, cuidar da nossa casa, cuidar do nosso casamento. Como? Comunicando. Então, assim, esse tempo atrás, né, amor? Uns 2 meses atrás, antes da gente viajar, a gente sentou e a gente colocou uma lista
né? De 10 coisas, né? Por exemplo, 10 coisas que ele gosta em mim. Esse é um exercício simples, bobo. Exato. 10 coisas que ele gosta de você. Quais são os 10 erros que eu erro? Ele não encontrou, você encontrou muito, amor? Eu encontrei Ele 15. disse que ele disse que se fosse esse daqui eu estaria perfeito. E aí, por quê? Porque aí você vai se conhecendo. Exato. Mas se você não sentar pra analisar, fazer as perguntas certas e também se permitir, porque a gente tem medo de ouvir a verdade. Yes. E a gente não quer ouvir a verdade. Aí Isso. você tá falando assim, você precisa de mudança. Não, eu estou bem como eu estou. Eu falo pro Regis, amor, nós precisamos. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se comunica, mais o nosso nível de consciência aumenta, mais nós somos cobrados, mas mais a gente cresce. Ninguém cresce na zona do conforto. Todo mundo cresce na pressão. Pra cozinhar a benção do feijão tem que ter água e pressão. Não adianta. Pra estourar a pipoca, que é algo duro. É pressão. É Cara, pressão. qual foi a maior agora, dentro do ano de 2024, qual foi a maior dificuldade que o Joab, a Laene, e a Larissa e o Regis vivenciaram em 2024? Qual foi a sua maior dificuldade? Vou deixar minha esposa começar aí. Minha maior dificuldade. Isso. O que você acha que 2024 trouxe assim de Ou não houve nenhuma dificuldade, assim, pra dificuldade? você Foi enfrentar? Deixa Tudo- eu pensar aqui. Tudo mamão com açúcar. Foi tudo Meu muito irmão, bem? pensa. Eu acho que a minha dificuldade eu vou ter que lidar ela até Jesus voltar. Né? Eu Eu também. nunca vou matar ela, que é o orgulho Eu na também. minha vida, né? É o orgulho todo Não, não dia. pode copiar, não. Tem que ser Todo uma coisa- dia. não. Não, Tem eu que também matar no o orgulho. sentido de que a maior É a minha maior dificuldade... dificuldade. A minha procrastinar. Eu sou já mestre tá em procrastinar. É. Procrastinação. Eu, né? Nossa. eu e minha Algo que esposa, eu eu tenho acho que trabalhado, nós, assim, nós combinamos nisso. Nós... Procrastinação também, eu tenho muita procrastinação em Nós- algumas Pra áreas. que Nós fazer hoje procrastina- aquilo que você pode fazer amanhã? Então, Nós lutamos muito contra a procrastinação. Bem fleumática. Entendeu? Nós dois. você Mas eu também? tenho- Eu Não. Você também é fleumático? Eu não... Não, Vai revelar de não, todo mundo? Então não vamos pode revelar. revelar, não. Eu vou- Vamos deixar o povo Eu sou votar em analítico, casa. né? Eu sou analítico. Mas ao mesmo melancólico. tempo que ela é a sua Tão bonita essa luta, palavra fleumática. ela tem Vem de sido a minha fora. maior luta, mas também tem sido o lugar onde eu tenho tentado, vamos supor, um hábito que eu adquiri em 2024, que eu nunca tive na vida, foi leitura. Que benção. Uau! Nunca tive. Yeah. Nunca tive. Cê- Tava falando pra Jéssica aqui agora, mostrando pra ela os livros e falando, hoje não é decoração. Muitos eu já li, muitos eu colecionava, só comprava pra ficar ajudando os missionários, Abençoar, né? Pra ajudar os Abençoadora. missionários e ia comprando qualquer tanto de livro que eu nunca tinha nem te visto a capa deles. E hoje não, depois de ter feito a mentoria com a Angélica, ela usa muito livro nas mentorias dela. Despertou, né, no caso. Despertou assim em mim Um hábito, no caso. um hábito. Bom, O hábito. que decidiu você mudar? Pronto, precisei virar essa chave de vida. Foi por causa do esposo, por causa da estação que você tá vivendo? O Joab, da- o Joab, Ou por você com mesmo? certeza, no princípio foi por ele. Por ele, porque pra mim tava tudo bem. Eu não consigo ver problema nas coisas, não consigo ver aquela dificuldade que tem a ver com o meu temperamento. Então, tipo assim, pra mim do jeito que tava ok. Só que ele via algo mais, né? Então ele que me levou pra esse lugar. Eu me deparei em um lugar onde que eu estava com problemas emocionais. Eu estava com problemas emocionais. E aí ele estava nessa movimentação, naquelas coisas, e teve uns dias que ele chegava em casa e ele falava assim, eu não vou sozinho. uau. Nós precisamos caminhar junto. Se você não for comigo, eu não vou. E eu falava, gente, mas tá tudo bem, né? Tudo paz e amor, tranquilo. Porque... E ele Uau, não, isso e ele... isso é bacana falar isso, Sim. até porque muitas pessoas se identificam com isso, entendeu? Sim. Porque tem o marido ou a mulher que quer buscar o conhecimento, quer crescer, não somente se tratando de conhecimento, mas quer crescer nas áreas da vida que são importantes, casamento e tal, espiritualidade. E aí o cônjuge, geralmente um fica mais para trás, não, tá tudo ok, entendeu? E como que foi isso na vida de vocês, para que as pessoas também possam Sim. se identificar com isso e também falar, poxa, isso é importante, eu quero seguir esse conselho. Qual conselho que você daria Bom. para vencer isso em casal? Olha, se permita. É. É se permitir enfrentar seus medos.
Eu tenho muita... Eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade de me abrir, né? Em conversar. E hoje não, hoje eu chego, eu converso, eu falo. Eu já tô mais trabalhada nisso. Então, eu vim de um contexto religioso... Mas você tem essa que dificuldade? me causou algumas... Não vou usar traumas, talvez seria... Mas você tem Pode essa ser. dificuldade íntimo ou geral? Geral, Genérico, geral, com qualquer Então, pessoa. com o esposo, com tudo? Geral, com Ok. qualquer pessoa, Ah, nem então com, é algo nem pessoal com ele, seu. é algo pessoal meu. Então, eu vim para um contexto dentro da igreja, onde eu precisava dar e socorrer todo mundo, e eu era a Laiene. Porque você decidiu ajudar. Decidi Ou você e por se necessidade sentiu também do lugar. E eu dava até aquilo que eu nem tinha, entendeu? Então eu me coloquei nesse lugar onde eu precisava dar demais. Então se às vezes eu precisasse falar, aí a pessoa vinha com um problema maior do que o meu. E como eu sou fleumática, então eu já tenho aquele negócio de acolhimento. Então, tipo assim, aí eu coloco a minha dor lá embaixo. De você, sim. E abre os E braços aí do eu pai, colocava, Mas eu acolhia outra pessoa. O serviço em excesso era uma necessidade ou uma escassez de carência que você identificou ao longo da sua jornada de autoconhecimento? Ou era um lugar de fuga? Porque às vezes a gente hoje vê, na realidade, principalmente assim, no contexto religioso, as pessoas analisando, né, o comportamento, elas têm, tipo assim, um excesso de trabalho, fuga. Cuidar somente dos filhos, fuga. Estudar demais, fuga. Servir demais, fuga. Então, assim, era um lugar de fuga ou... Era a necessidade da aprovação das pessoas. Porque a pessoa, quando ela tá vivendo isso, ela não sabe o que Sim, é inconsciente. Eu só e aí tenho... é difícil essa pessoa lidar com isso lá. Entendi. E até mesmo quem quer ajudar a pessoa naquele momento, vai ser difícil ela receber essa ajuda. Entendeu? Porque a mente dela não tá como a sua. É inconsciente. E ela não vai conseguir entender. Hoje, análise em si. Hoje então, estudando a psicanálise, eu entendo tudo o que me aconteceu. Uau. Então, tipo assim, esse tipo de comportamento que eu tinha era inconsciente. Essa coisa de não saber falar não pra ninguém e aquele over delivery pra todo mundo. Então eu tinha medo de magoar as pessoas se eu falasse um não pra pessoa. Uau. Então isso tem a ver. Hoje eu sei, estudando psicanálise, que está no meu inconsciente, que me gerou alguns tipos de comportamento por causa da rejeição. E você se permitiu receber essa ajuda? Porque, assim, às vezes, o que eu vejo, por exemplo, às vezes um cônjuge, ele tem um conhecimento, ou ele tem um direcionamento, mas quando ele vai dar esse direcionamento para a esposa, para o esposo, ele retém. E aí, às vezes, eu falo assim, aí ele não consegue direcionar essa pessoa, ou a pessoa, ela não é permissiva, não recebe o conselho. E aí a gente fala, qual que é o ditado? Ferreto, qual que é o ditado? Casa de ferreiro, espeto de pau. E aí a gente paga, às vezes, né, que é bom, eu acredito que na minha concepção, eu acho que todo mundo tem que ter um terapeuta. Todo mundo. Eu concordo. Ou você, ou, por exemplo, assim, eu recebi mais nos direcionamentos, eu consegui enxergar isso, porque a minha terapeuta me falou, mas, poxa, meu marido já tava falando antes, ou minha esposa já tava falando antes. Muita coisa o Job tentava falar comigo e aí aquela barreira, por causa que a comunicação não era boa. Por causa que ele tem um tipo de comunicar e eu tenho outro. Ele fala de uma forma, eu entendo completamente ao contrário. Ele tem a forma dele analítica de falar, por isso me que ofendia. Eu sugiro que não tenha a sua esposa, ou não tenha o seu cônjuge como seu terapeuta. Gente, não vai dar certo. olha, gente, é porque eu tô fazendo ele de cobaia, por isso. Estude temperamentos. Meu Deus. Quando você entende o temperamento das pessoas que estão ao seu redor, você tem muito mais empatia. Personalidade. E se você não aprender a ter empatia, aí faz psicanálise, que aí você aprende a ter mais empatia ainda. Nossa, gente, eu outro mundo. E daqui 5 anos, da onde você se vê? Olha, eu já me vejo em um lugar muito diferente de que eu estava, né? Mas... Isso inclui geograficamente também, ou não? Já tá doendo pra ir pra Flórida. Ó, nosso câmera não olha, tá, se não... só escutando a conversa. Se não tivesse tanto bicho lá, eu ia. Mas
eu me vejo em um lugar assim muito diferente de posicionamento. Uau. Eu sempre corri muito, sempre me escondi muito. E Deus tem me chamado para um lugar de mais exposição. Então, eu me vejo nesse lugar, eu tenho recebido palavras, Deus tem dado vários direcionamentos sobre esse lugar de exposição. E é um lugar que eu corro. Eu creio. Eu corro muito, mas eu estou me preparando. Se eu falar para você, eu estou 100% preparada? Não, eu não estou. Mas eu estou me preparando. Uau. Isso Eu bom. estou me preparando para esse Deus momento. sempre vai preparando a gente no Sim. caminho, né? No caminho. Ninguém fica pronto primeiro para ir. Ele vai Não. preparando Vai. você Que no é justamente caminho. o processo que te é que prepara. te prepara. É por isso que As a Bíblia experiências. fala, ensina a criança no Caminho. É. Não é o caminho. O caminho. Então é interessante isso mesmo. Sua maior dificuldade, cara. Bom, a gente Ela falou a vai falando procrastinação. e eu falei para ela eu falei para vocês que nós combinamos nisso porque eu também lido muito com a procrastinação, né? Eu tenho que enfrentar muito a procrastinação na minha vida, muito. Então eu digo que o ano 2024, por mais que a procrastinação é algo que eu vou ter que lidar com ela o resto da minha vida, eu estou pela primeira vez em um ano, estou à frente, eu estou ganhando, eu estou sendo vitorioso, Que bênção. entendeu? A procrastinação não está ganhando de mim mais. Então Que isso é bênção. muito legal. E para falar sobre a família, né? Sobre o casal, sobre eu sempre falo uma coisa. O que vale mais do que a sua família, né? Tudo que vale, quando você tem conflitos e problemas na sua família, é porque você deixou alguma coisa valer mais ou ter maior valor para poder causar um conflito dentro de casa. Se for para o casal, por exemplo, o casal crescer junto, o que atrapalha um casal crescer junto? O que atrapalha uma família andar junto? Atrapalha a atribuição de valor a algo exterior. Aí vai trazer conflito e vai trazer desentendimento. E por causa daquele motivo, tá? Vocês vão ter desentendimento e pode chegar até no divórcio. Sim. Pode chegar em coisas absurdas. Como eu decidi que o meu casamento, a palavra divórcio, ela não existe no nosso vocabulário de casamento, então eu já eliminei uma coisa que poderia ter valor. Sim. Entendeu? Não é negociável. O nosso casamento não é negociável. Lembra que eu falo da lista dos inegociáveis? Sim. O meu casamento ele está na lista das coisas inegociáveis. Então, estamos tendo conflito em alguma coisa, nós já vamos com a consciência de que precisamos discutir esse assunto. E a decisão que eu sempre tomo, e a minha esposa sabe disso, vou dar um exemplo para vocês, empresarial, as coisas que têm acontecido. Homens com princípio, Dreamcast, empresas, mensagem pra cada um, amizades. Não, ela já Né? resolveu. Todas essas coisas que fazem parte da minha vida, do meu ambiente. Se não tiver acordo entre a minha esposa, eu não estaria. Sim. Só que aí Você acha que o conflito ele é necessário, ele faz parte para o crescimento? é necessário certeza. demais e faz parte para o crescimento. Só que a pessoa precisa estar condicionada Para resolver. para resolver. Ele tem que entender qual o valor que ele dá para certas coisas. Por exemplo, se eu der maior valor para homens com princípio do que para o meu casamento, ela vai discordar de muitas decisões que eu tomar e eu vou enfrentar todos os conflitos dentro do meu casamento, vou prejudicar o meu casamento por um propósito exterior, certo? Então, o que vai acontecer? Eu não estou dando o valor que eu falo que eu dou para o casamento. E isso é muito importante. Aí eu vou preferir ter um atrito com a pessoa mais importante da minha vida, com a pessoa que Deus colocou na minha vida para que nós construísse e vivesse um propósito familiar juntos, que isso é o que tem mais valor, a coisa mais importante que tem, por causa de algo exterior, que não vale a pena. Então, o que eu faço? Eu vivo isso. É fácil viver isso no teor do casamento? Não, conflito não é fácil lidar com conflito, com temperamento, com decisões. A gente tem que tomar decisões sérias. Só que qual é a minha decisão? Ou nós avança em certa decisão, ou nós recua. Mas sozinho
eu não vou sem nós termos entendimento de propósito. O andar junto não é estar no mesmo ambiente junto, fazendo a mesma coisa junto. As pessoas confundem o propósito, né? Porque aí a minha esposa mesmo às vezes fala, não, mas eu não vou precisar estar lá. Eu não vou precisar, eu te apoio. Andar junto é o apoio. A gente não vai estar no mesmo lugar o tempo todo. E não nós fazemos as mesmas coisas. Não é isso. É acordo. Sim. É você estar em acordo. É você estar em unidade naquele propósito. Porque a unidade é ser um. Então, entendeu? não necessariamente, só para ser claro para as pessoas que estão assistindo, então a questão do andar juntos não significa no sentido literal de que... Físico, né? Tipo, se eu vou fazer um curso, ela tem que fazer comigo. O mesmo curso? Não, não é isso. Entendeu? Não é isso. Ou se eu vou para uma mentoria, ela tem que entrar estar junto. na mentoria. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Cara, interessante. Suporte. É o suporte, é a mentalidade. O acordo entre os dois, agora, né, o aprendizado, sim. Aprendizado, sim. Pronto. Se você começa a aprender, você começa a entrar... Aí a linguagem vai ficar muito diferente. Muito diferente. Como que faz, Joab? Tipo assim, porque hoje a gente está vivendo assim a época do conhecimento, né? Tem muito Glória a conhecimento. Deus, né? E Graças a por Deus, isso. É melhor do que a ignorância, né? Mas como que Tem que faz, ser conhecimento então... praticado. Porque conhecimento só reter, você fica um ego inflamado. Exatamente. Como que faz, então, pro casal, tipo assim, poxa, o casal, ele quer crescer, quer buscar conhecimento, quer entrar em mentoria e tal. Só que esse aqui, que ficou, ele apoia. Que é o caso da esposa Tá. que fica. Não, cuidar nem dos sempre a filhos. esposa, nem sempre. Porque A eu conheço maioria da casal... parte, né? né? A maior sim, mas eu conheço alguns homens que a esposa que estão... Aí é se difícil. colocar agora Acho em que é mais percentual, difícil, pontos mais percentuais, desafiador. a mulher, ela é muito mais acelerada em buscar Muito mais, conhecimento. muito mais. Sem Entendeu? dúvida, sem dúvida. Então, a proporção é dos dois lados. É mas por isso que nós criamos homens com o princípio que é para acelerar para homens. poder acelerar os Vamos homens junto, aí, para homens. tentar, né, acompanhar essas mulheradas aí. É isso aí. O que acontece? Como que faz, então, a pessoa que fica, ela fala, não, eu te dou o maior suporte, pode ir, te abençoo e tal. Mas ela sempre rejeita o conhecimento. Eu sou Eu fazia isso, no Falta começo de- era isso. Então vamos mas dar um era, exemplo de mas era vocês. por medo de me expor. Medo Tá. de sair da minha zona de conforto. Ah, Então eu falava, não, mozinho, você pode ir. Mas quando ele chegava em casa, eu tava estressada, descabelada, o dia inteiro no pijama. Foi onde eu... porque assim como foi na sua questão, né, no passado, tem muita Tem gente muita que tá gente, vivendo. tem muita Você gente. estava assim porque para Tem muita você foi gente. desafiador você ter que ter o cuidado da casa com os filhos? Era tudo, né? Ou- Criança Sim. recém-nascida. Entendi. E ele A viajava fase que você tava vivendo. e os problemas E aí ele é um emocionais que não tinha, que não suporte. estavam sendo trabalhados. E foi acúmulos de muitos anos. E Deus, ele prepara o tempo certo para trazer tudo né? Eu falei, gente, como que eu não entendia o que era inteligência emocional? Nada disso antes, entendeu? E agora, bum, Isso aí te tudo... ajudou muito a Muito, você aí eu trabalhar você entendi mesmo. muita coisa, entendeu? E afetava... Eu feliz, alegre, satisfeito de poder ver a minha esposa hoje, como ela mesmo falou. Agora ele Eu pode já viajar. enxergava quem ela era, a eu capacidade consegue. que ela tinha, ela não Sim. conseguia. Como que eu poderia fazer isso? Através de ajudar ela a ir para um lugar onde ela conseguisse investir Gente, nela. esse é assunto Então, para outro o podcast. que acontece? Os casal, as pessoas, as mulheres... Primeiro ponto importantíssimo. Eu sempre falo uma frase, principalmente ultimamente eu estou postando e eu sempre falo, vamos juntos. Gente, nós não conseguimos chegar em nenhum lugar sozinhos. Então, o que acontece? Eu estou indo no extremo, no ponto extremo e mais importante da vida. Uma pessoa que não coloca Deus na vida dela, através do Espírito Santo, ela não consegue chegar longe. Ela não consegue. Ela pode estruturar empresas, ela pode estruturar business, ela pode estudar, ela pode ir para onde ela quiser ir. Mas eu garanto para você, vai ter muita coisa que parece estar organizada, mas a vida dessa pessoa, infelizmente, ela não consegue viver uma vida alinhada. Por quê? Quem nos ajuda é o Espírito Santo. Com certeza. É o Espírito Santo. Então, por que é muito importante eu falar isso? Porque eu, muitas vezes, quis resolver com a minha
pessoa, com Joab Cavalcante, as coisas, sempre conflitos, sempre problemas. E eu decidi colocar na presença de Deus em oração, buscar estratégia. Então, meu nível de consciência, ele já estava de uma forma que eu entendia que quem pode fazer a diferença no meu lar, na minha vida, na vida da minha esposa e dos meus filhos, é o Espírito Santo de Deus. E aí você tem que ir para a batalha da oração. Sim. Oração. E esperar o tempo de Deus para as coisas acontecer. Então não é o meu tempo. Várias vezes eu quis tomar decisão e quando eu conversava com a minha esposa e vice-versa. Tomamos decisão e o que acontece? Conflito. Não é o tempo certo. Eu estou orando, estou buscando, não é o tempo certo. As coisas vão acontecer. Conflito. Então eu não podia ir adiante a certa coisa. Só que o meu maior compromisso é conduzir a minha família para o caminho e para o alvo que Deus tem para nós, para que a gente viva segundo a vontade de Deus. Isso e é um quando a privilégio. gente Porque 80% dos homens que eles têm um posicionamento, visão, propósito, eles conseguem levar toda a sua família junto. 80% dos homens. A mulher, ela não tem esse mesmo, ela não tem esse mesmo benefício de quando uma mulher que se posiciona em casa, muitas vezes trazer o marido caminhando junto. A gente vê muitas mulheres hoje que são mulheres de Deus, mulheres de oração. Então, como que elas aprendem a viver nesse lugar? Primeiro, buscando integralmente a presença do Senhor para que elas possam ser saciadas nas faltas delas, porque às vezes quando você não tem um homem que é posicionado em casa, aquilo gera uma frustração, porque se ele não é um homem posicionado em Deus, ele provavelmente não vai ser um homem posicionado nas outras coisas. Exatamente. Mas é um peso que elas vão levar até o fim do casamento. O bom é que esse peso tem uma recompensa, porque a mulher que é posicionada no Senhor, ela santifica aquele que não é posicionado. Exatamente. Então, nível de consciência. Então, isso é muito importante entender para poder você conseguir andar junto. Senão, você não vai conseguir ir muito longe. Pra gente finalizar, Vamos né? finalizar. Vai, amor. Qual que é a Vamos sua... lá. Não, eu tenho tempo. Não, é que a gente tem que finalizar. Vamos finalizar a retrospectiva aí que nós sobre Não, ele o não assunto falou da dificuldade. Você é. falou Só a na sua dificuldade. procrastinação. Ele veio pro nosso lado, vocês não falaram a dificuldade de vocês. Agora que eu cancelei o meu compromisso, aí agora... Nós temos as crianças, né? A sua dificuldade é o ano 2024. A minha, acredite se quiser, mas a minha maior dificuldade, que tem me acompanhado por muitos anos, tá? Foi Não sei se eu vou acreditar, não. começa com P. Procrastinação. Procrastinação. Minha esposa me conhece. Sério, cara? Rapaz, até nisso nós Não, combinamos, nós pelo somos- amor de Deus. nós somos- Não é possível, não. Valeu, é nóis. Procrastinação, ela é típico do sanguíneo e do fleumático. Me entregou aí minha personalidade, me entregou. Cara, eu tenho assim um nível de procrastinação muito. Me dói fazer as coisas agora. Tipo assim, eu tenho que fazer agora. Eu tenho uma grande dificuldade com a agenda. Eu tenho uma grande dificuldade com a agenda. Eu amo agenda, eu amo rotina, eu amo planejamento. Lá em casa somos opostos. Eu amo planejar agenda familiar, vamos planejar. Não gosto de planejar. O sonho do Job é ter uma Não agenda. tem como, se eu não tiver planejamento, a gente vai... Só pra ter mesmo, porque... Mas aqui, ó, me abrindo, né? Sim, a procrastinação é o meu maior inimigo, tá? Em tudo que eu vou fazer. Porque é aquilo como a Laine falou. Na minha consciência vem o seguinte, gente... É tempo de descansar, desfrutar. Eu gosto de desfrutar o caminho, desfrute o caminho. Eu gosto de desfrutar. Eu tenho dificuldade com programação de agenda. Eu tenho dificuldade, Também entendeu? tem. Eu gosto de, tipo assim, eu gosto de dominar sobre o tempo. Mas você não é Eu Deus. não gosto de ser dominado as obrigações que estão dentro de um tempo, entendeu? Mas como eu tenho aprendido que quando a gente chega ao nível de maturidade, a gente entende que a gente não faz só o que Jogo de gente gosta, grande, né? entendeu? A gente tem que fazer o que precisa ser feito. Eu vi um dia o Já. como que é o nome lá do dono da van? Que eu esqueci. Esqueci. O dono da van, da loja Van. A loja o- Van, ok, não sei. Havana, eu sei o... Luciano Ramos. Oh, rapaz. tem Valeu, aqui. André. Obrigado, Andrezão. Coloca a foto do André aqui, gente, pra vocês conhecerem. Eu vi ele falar o seguinte: se você não gosta do que você faz, você precisa aprender a fazer o que. Se você não faz o que gosta,
você precisa aprender a gostar do que você faz. Uau. Entendeu? Que legal. E essa legal. frase eu aprendi, eu trouxe pra minha vida, porque tem muita coisa que eu não gosto, eu tenho dificuldade com agendar. Ai, tem que botar agora, meu Deus, eu sou obrigado a cumprir com essa agenda que já foi marcada semana passada, porque Exato. eu sou muito assim, let it Go go, with the flow. go with the flow, go with the flow, entendeu? De repente, eu tinha um compromisso aqui, não, desmarca, eu vou fazer, me deu vontade de fazer outra coisa. Marca 3 compromissos no memorário. E pronto, e tá certo, entendeu? Então, eu tenho essa dificuldade. Então, por isso, eu tenho uma dificuldade muito grande na questão da procrastinação. Agora, esse ano de 2024, eu tenho literalmente lutado com unhas e dentes Glória a contra Deus. a procrastinação. Embora eu não sei se eu poderia dizer o mesmo que você disse, que você ganhou da procrastinação em tudo, ou quase tudo, não sei o que foi que você quis referenciar. Mas eu tive uma luta de queda de braço, assim, pária, com a procrastinação. O ano passado eu perdi, tá? Mas esse ano eu acho que eu cheguei no empate. Porque teve muita coisa que eu tive que ir pra frente, tive que tomar atitude e falar, cara, não, eu preciso fazer agora. Eu vou chorando. Coisas essenciais da vida, tá? Aí tem outras áreas que eu preciso melhorar muito. Outras áreas que eu preciso. Por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade, uma fraqueza, uma das fraquezas é eu de ser produtivo. Eu tenho uma grande dificuldade com a questão da produtividade. E quando a gente fala ser produtivo, não é fazer assim, hoje eu consegui fazer, eu fiz 20 checklists do que eu precisava cumprir. Não é isso. Você tá ocupado, né? Não, Você tá justamente. ocupado. Igual o cara do vídeo. Igual o cara do vídeo. Você tá tão ocupado, mas não tá fazendo nada. Só, ocupado não tá fazendo nada. Mas o que é ser produtivo, que eu tenho aprendido ao longo do caminho, é fazer aquilo que você se comprometeu a fazer. Yes. Então, por exemplo, o que é ser produtivo? Se eu sair com a minha família, entendeu? Aí é uma dificuldade. Se eu sair com a minha família, qual era o plano? Sair com a família. Então tá, eu vou estar com a família. Com a família. Exatamente. Entendeu? Muitas vezes a gente acaba saindo com a família e aí leva o telefone. E não está com a e família. não está com a família. Aí leva o telefone, aí tá na mesa com a família ali, tá? Mas ao mesmo tempo, muita coisa, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Isso. E tá ali mandando mensagem para trabalho, não sei o quê, e tal. Ocupado em geral. Tipo, Ocupado. você não tá ali, sua mente não tá ali 100%. Justamente. É. Isso não é ser produtivo. Eu tenho Não, aprendido isso. Ser produtivo é qual era o plano. O Nem plano ser fiel é- ao compromisso também, né? Nem dar o valor que a família Justo, merece, no justo. caso e tal. O plano é sair com a família? Então tá. Então eu não vou fazer outra coisa. Eu vou fazer aquilo que era o planejado. Então tá. Eu tenho o plano hoje de atender um cliente. Isso. Tá. Então qual é o meu plano? É atender um cliente. É fazer aquilo que foi planejado fazer. Isso. Independentemente do que seja. Isso é ser produtivo. Você sabia que a maioria, a grande maioria, mais de 95% das pessoas, elas começam algo e não conseguem terminar o que começaram a fazer. Esses dias o Jake tava me mostrando um negócio. E eu, sabe quando você tá na pressa? Você só passou. Mamãe já viu. Ele falou, mamãe, você viu, mas você não olhou. Uau! Aí eu uma tive, criança, hein? eu tive que voltar e meu filho e tal, e dar aquele 2 segundos de atenção. Justo. Aí ele tava ok. Justamente. Ele falou, mamãe, você viu, mas você não olhou. Uau! Pra você ver como que estão as crianças de hoje. É naquele mover, dobrando roupa ali, ele quer mostrar um negócio, mamãe já viu e tal, e não... Então, ó, uma coisa assim, tá? Que eu tenho dificuldade, que eu tinha e estou trabalhando isso em mim. Em terminar aquilo que eu comecei, tá? E aí, inclusive, a gente vai depois ir para os nossos propósitos de 2025. Mas, literalmente, terminar o que você começou a fazer. Porque a grande maioria, inclusive eu, né? Tem uma dificuldade muito grande de terminar o que eu comecei a fazer. Eu comemorei muito, eu terminei o livro do Thiago Brunet agora, o Princípios Milenares, e já entrei assim no próximo, acelerado. Porque se não for assim, eu aproveitei que eu tô acelerado e já tenho que entrar em outro. Então, assim, literalmente, começou algo, isso até para você trabalhar o teu cérebro, para que você possa criar um hábito de sempre terminar o que você começou a fazer. Não necessariamente eu vou pegar 10 coisas
E aí eu tenho que ficar naquela loucura ocupado, mas na verdade você não conseguir cumprir as 10 coisas. Pega uma coisa. Se lê um livro de 2 páginas, termina ele, né? E outras áreas da vida. Então, assim, é uma das dificuldades que eu tive, muito grande em 2023 para 2024, que em 2024 eu melhorei muito, mas eu confesso que eu tenho que melhorar muito. Terminar aquilo que eu comecei a fazer. Muito bom. Muito bom. Larissa, você falou que ia lidar com orgulho. E o que você me conta sobre isso aí, de sua, acho que acredito a sua que, dor do ano 2024, lidar com orgulho? Eu acho que a minha maior dificuldade é o orgulho. Então, assim, o orgulho, ele tem uma manifestação de várias coisas, Várias né? coisas. Qual é Então, você assim, sabe na sua vida a minha que área que é? impaciência, né? Eu sou uma pessoa... Sério? Eu Você busco muito impaciente? ter paciência em várias áreas da minha vida. Eu gosto muito de... Eu aprendi, foi a forma que a minha mãe me educou, com planejamento, organização. Eu não sou 100% organizada em todas as áreas, mas eu gosto de começar, eu gosto do processo, mas eu gosto de terminar. Então, assim, eu não gosto de viver na zona do conforto. Para todas as áreas da vida, não, mas para aquelas que têm sentido para mim. Então, assim, eu não tenho uma dificuldade de buscar o conhecimento, de estudar. Os meus pais são professores. Então, assim, eu gosto do ambiente organizado, eu gosto de planejamento. A gente sentou essa semana um tempo atrás, a gente fez a nossa visão extraordinária de fé. Eu gosto de, tipo assim, o que eu poderia viver no futuro? O que eu poderia construir no futuro? Eu não gosto de ficar estagnada. E aí eu tenho muita dificuldade com a impaciência e esperar. Eu sinto que, às vezes, eu sempre tenho que... Eu tô lá na frente, aí eu falo, nossa, eu tenho que voltar, que não é meu momento. Nossa, eu tenho que voltar. Então, assim, eu lembro que quando eu viajei pra Israel, né, eu sentei com um mentor e ele falou assim pra mim, você está pronta. E aí ele falou assim, o problema é que agora você tem que lidar com a paciência. E aí, quando eu saí daquela viagem de Israel, eu entendi que ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Então, não adianta você estar pronta e você querer chegar a um lugar sozinho. Então, eu tive que aprender a lidar com o tempo. Então, assim, eu tenho que todos os dias lidar com a impaciência. Porque... E como que foi lidar com isso em 2024? Todos os dias. A questão da Todos os paciência. dias. Agora eu tô descansando que mais. trabalhou em 2024 em você nesse sentido de paciência? Então, eu tô descansando mais, igual agora, para honra e glória do Senhor, eu recebi uma proposta maravilhosa, me senti muito honrada de receber uma grande proposta e eu tive paz no meu coração, não é o meu momento. Porque não adianta você receber algo se a sua família não está preparada. Existe uma série de fatores. Existe o casamento, existe a sua vida pessoal, existe os seus sonhos, os seus propósitos, mas existe também os sonhos e o propósito da família. Uau. Então, assim, eu poderia ter aceitado. O meu nome estaria, a minha foto estaria em vários outdoor. Mas eu entendo que a mulher, que ela está escondida no Senhor. O Senhor sabe o tempo, o momento certo de apresentar essa mulher. E quando Deus apresentar essa mulher, ela será como uma mulher não comparada, mas o seu valor excede o de rubis. Então eu entendi que eu posso estar pronta, uma mulher posicionada, pronta, eu sei quem eu sou, eu já tenho projetos que eu posso fazer de acordo com a agenda familiar da minha família, eu amo comunicar, amo cuidar de pessoas, mas eu tive que aprender que primeiro na minha casa, primeiro com os meus filhos, primeiro no meu casamento, primeiro me desacelerando, porque eu sou muito acelerada. Então, assim, e eu tive que aprender, estou aprendendo todos os dias, é um desafio, lidar com a impaciência, porque eu gosto de programação. Por exemplo, se você se programa, você tem um compromisso, tá 10 horas. É deselegante você chegar num lugar atrasado. Ah, mas deixa a vida me levar. Mas é deselegante. É deselegante por quê? Porque você está tomando o espaço e o tempo da outra pessoa. É desrespeitoso. Então, assim, e aqui nos Estados Unidos, você aprende muito. Os americanos, eles te ensinam muito que pontualidade é sinal de integridade. E é difícil, porque você tem que lidar com a agenda dos filhos. Então, não é mais sobre a Larissa. Nós temos 3 filhos.
os nossos filhos têm atividades escolares. Então, se eu não tiver um planejamento, uma rotina, é lógico que eu melhorei muito. Assim, eu não sou uma pessoa que gosta de estar num ambiente desorganizado. O ambiente desorganizado tipo assim, eu não tenho paz. Tem gente que tem paz. Eu não consigo ter paz. Então, assim, é lógico que agora, por exemplo, cheguei de viagem, deixei a minha mala lá um dia, mas eu entendo, um dia ela pode ficar lá. Passou 2 dias, já tenho que desfazer ela. Então, eu tenho aprendido um pouco a lidar com as minhas emoções, porque eu também era extremamente excessiva em organização com tudo, né? Como é que é? Transtorno, obsessivo, né? Então, eu tive que aprender muitas coisas. E é uma coisa que eu falo muito pro Regis. A gente senta, agora vai ter janeiro, no fim do ano, a gente já faz a nossa agenda do mês. Por quê? Esqueci. Não tem como, tem que ter a agenda familiar. Ele vai pro Legendários, a gente viaja agora, né? Vai pra Orlando, quando ele voltar, Legendários, a mochila. Aí tem escola, tem campeonato, tem mentoria. Você entende que, tipo assim, se você não tiver uma agenda organizada, você vai procrastinar. E aí, quando você procrastina, por exemplo, no caso, não fiz algo que deveria ter feito, eu me cobro. Eu me culpo. E aí é onde gera a impaciência. Aí é onde gera o meu estresse. Então, eu preciso o quê? Ou eu preciso me organizar melhor pra lidar com a impaciência, entendeu? Ou eu não sei. Todo dia eu lido com esse mal. Quando que vai acabar isso? De uma terapeuta. Eu preciso de uma terapeuta. Quando que vai acabar isso? Na eternidade. Por quê? Eu acredito Essas chamam-se as guerras que a gente tem que lutar, elas, nas nossas guerras pessoais, os né? filhos crescem, Que a gente mais tem que lutar. atividades eles terão. Não diminui. Essa é a beleza de ser ser humano. Você acha que diminui? Ser humano. Ser ser Não humano, ser ser diminui. E aí, sabe o que a gente tem que fazer? Escolher o lado bom da vida. Porque se a gente for escolher sempre o lado ruim, Escolher a suas gente guerras. vai viver uma vida miserável. Você tem terapeuta? Eu tenho terapeuta. Você tem um terapeuta? Eu tô Não precisando um de uma mentor, terapeuta. mas um Não, terapeuta. terapeuta, eu sei a diferença. Não. Mentor, mentores eu tenho vários. Você tem terapeuta? A Laine, Não ela... Você tem? Não, eu tô precisando. Gente, eu alguém tenho. aqui, por favor, que é A minha me terapeuta, abandonou. né, mas que eu gostaria de preciso voltar abençoar com o ela. Dreamcast, né, os Sim. componentes do Dreamcast. Nós Então. estamos todo mundo aqui precisando de um ajuste. A melhor coisa, você falou, eu repito o que você falou. Todo mundo precisa Com de certeza. terapeuta. Ó, Todo mundo. você precisa aprender. É um lugar seguro. Você precisa aprender a... enquanto você não enfrenta dificuldades, problemas por causa dos seus traumas e situação de vida, você precisa aprender para você ir prevenindo. É prevenção. A prevenção. Aí Emocional. você continua, quando você começa a viver situações, você já tem um aprendizado, então você já preveniu e agora você começa a fazer manutenção. E o terceiro lugar, que é o mais, que acontece mais com as pessoas, é que as pessoas procuram ajuda quando elas a bomba Tá no estourou, o divórcio, a falência. Então, é nesse ponto. Mas que legal que a pessoa foi buscar ajuda. Aí ela vai ter que fazer um caminho Caminho de reverso. volta. Isso. Então, Doloroso. todos esses caminhos, ele é interessante para quem quer mudar de vida e enfrentar a situação, para escolher o lado bom da vida. Poder ver a bonança em algo que poderia ser visto como ruína. Entendeu? É importante isso. Porque senão a pessoa, ela perde a graça, o desejo de viver. Porque ela não consegue ver A manutenção. beleza na vida. Mas a gente esquece de que a autorresponsabilidade de fazer uma manutenção, de aprender sobre algo que é importante para a nossa vida, lidar com essas situações. Todo mundo tem trauma, todo mundo passou pela situação de certeza. vida, todo mundo vai ter algo. Tem dores, medo. Tem dores, os seus medos. E isso tudo vai afetar a sua vida, quem você é. relacionamento. Então, assim, nós aprendemos aqui que em um ano de crescimento, em um ano onde a gente tomou várias decisões e que muitas coisas aconteceram que nós consideramos que faz parte de um crescimento, graças a Deus, as famílias elas têm acompanhado isso, andado junto nisso, mas se nós não fizer a manutenção dessas coisas, no dia que nós pararmos de fazer manutenção, de fazer prevenção, a casa cai. Por isso que tem que estar na agenda. Entendeu? Eu posso estar bonitinho. A manutenção posso no estar, corpo, exatamente. emocionalmente, Você tem que ter isso como um estilo de vida no carro, de verdade. se você não fizer uma manutenção no carro, você vai, pega o carro, dirige, acontece alguma coisa, porque
Ah, eu não tive tempo. Não, o carro não foi prioridade pra você. O casamento não foi prioridade pra você. Sua casa não foi prioridade pra você. Seus filhos não foi prioridade pra você. E eu acredito assim, o povo não fala que todos os planos e projetos estão na agenda de Deus? Por que que os nossos planos e os nossos projetos também não estão na agenda de Deus? Coloca na agenda aquilo que você quer viver em 2025. Qual é a área da sua vida que você precisa fazer manutenção? É nas emoções? Parar é necessário. É obrigatório. Ninguém anda com carro sem gasolina. É ou não é? Paramos várias vezes Todo tempo. durante esse tempo para conversar e Sim, rever sim, isso tá, e falar, ó, tá. nós precisamos fazer manutenção, por exemplo, na nossa comunicação. Nós Sim. precisou fazer manutenção. A gente saiu daqui em fevereiro. Foi em fevereiro? Não. Foi agora em agosto. Setembro. Fomos lá pro REM, para um retiro de casal. Sim. E tinha várias coisas para ser trabalhado. Nós escolhemos comunicação. Sim. Uau. E fomos trabalhar a nossa comunicação por 2 dias de imersão completa. Cara. Entendeu? Depois disso, nossa comunicação melhorou muito. Uau. Foi uma manutenção. Isso é importante. Mas não foi só o fato de estar indo lá. Foi o fato de que nós já tinha consciência de que isso era... é bom. E nós vamos ter que continuar fazendo Essa a manutenção na nossa comunicação. Porque é automático, tem a ver com o nosso temperamento, né? Ele se fecha e eu também me fecho. Aí Eu não tenho aquela tem- necessidade de pôr pra fora. Nós vamos trabalhar na audição, amor. Porque comunicar nós já... Nós somos dois já, falantes. eu já coloco pra dentro e eu me resolvo na minha cabeça, penso sozinho, pronto. Eu resolvi os problemas tudo aqui sozinho. E aí, ele também, ele tem esse costume de se fechar também. E agora, de É um vez em mecanismo quando, de defesa. de vez Lá em em casa dá uma quando... briga pra falar. eu não diria que seria um mecanismo de defesa. É, tipo assim... Se fechar é um mecanismo de defesa. Ah. Segundo a psicanálise. Né? Tipo assim, talvez pra não se expor? Pra não Será? se expor, pra não ferir. Pra não machucar o machucar. próximo. E aí, agora, aí de vez em quando, já tem uns dias aí. Eu tenho mais facilidade em perdoar. Então, tipo assim, eu fiz alguma coisa errada ali e tal, pá, eu já, amor, não sei o que tem, vira a chave. Você pede aquele perdão? negócio. Peço com facilidade, não tenho problema em pedir perdão. Nós passamos por Ele cima tem dessa... mais, ele tem mais dessa, dificuldade em Pedir perdão. deixar aquele orgulho e sair, assim, sabe, amor? É o orgulho. Geralmente o homem tem mais Qual é a essa... sua linguagem tempo, de né? amor de Ele, perdão? ele tempo, tem né? mais essa dificuldade. Aí, de vez em quando, agora eu escuto ele falar assim, quando ele tá chateado com alguma coisa, em vez dele calar e reter, ele fala assim, aí é um ponto de conflito. Aí, Ok. Cara, Só que que legal. Por quê? Cara, Porque nós estamos... sério? em vez dele calar, Trabalhando. ele Ele dá fala. um sinal. Ele dá um sinal. É aquele ele fala, quanto que eu sinalzinho, falei, é o check engine do E carro. qual é a Que você vai forma que aprendendo. você pede Caraca, que perdão? legal, Para as cara. pessoas aprender. Porque Eu? a forma hoje, a maioria das pessoas que Interessante vão nos isso. assistir, e perdão é um ressentimento que tem adoecido as pessoas, né? A gente vê hoje A na falta de sociedade perdão? a falta de perdão. Eu acho que é o maior. Tem eu adoecido. tenho maior muita res- facilidade. E hoje responsável. as pessoas, elas têm enfrentado várias enfermidades, né? O ressentimento, a mágoa, e às vezes não coloca pra fora. Então, assim, porque pra você caminhar nesse posicionamento de perdão, o nível de consciência e de humildade, a pessoa ela tem que ter, assim, um nível muito aberto. E como pedir perdão? Porque muitas vezes as pessoas, elas falam assim, um exemplo, amor, você me perdoa, mas você fez isso, isso e isso. Aí não é um perdão verdadeiro. É um perdão se justificando, não é um perdão verdadeiro. Então, como ressignificar? Por exemplo, ele errou comigo. O perdão de quem tá perdoando. Quem tá pedindo perdão. Ah, ok. Se, por exemplo, Entendi mas eu vou esse te. perdão. Você me perdoa, Perdoa, mas mas olha, é você por chegou causa atrasado, disso. você fez E isso, tal. isso. Aí querem Por jogar isso culpa que pro eu. outro. Entende? Então as pessoas, elas talvez, eu não vou dizer as pessoas que eu me incluo também, às vezes a gente tem uma dificuldade de pedir perdão, porque o nosso nível de arrependimento não tá alinhado com o nosso nível de reconhecimento. Então a gente pede perdão se justificando. Ou então, por exemplo, às vezes a pessoa, eu acredito que marido e mulher sabe a comunicação não verbal, porque não é Sim, somente falar. claro, A pessoa se fecha. Você sabe que a pessoa se fechou. Vixe. Aí, por exemplo, você pode ir até lá. Olha, eu percebi que você fechou, que você tá mais fechado. Aconteceu alguma coisa? Você pode se abrir comigo? Não, você fez isso, isso. Não. Então, eu quero aqui te pedir perdão. Então, assim, parece que é fácil. Não é. Mas, às vezes, não é. Não. Então, assim, como você diria? Eu
Porque é a primeira pessoa que eu escuto que tem facilidade de pedir facilidade. Não tenho, Rani? Tenho facilidade de pedir perdão e tenho facilidade em perdoar. Isso é bom. Eu sou assim, ó. Isso Se ele faz alguma abençoador. coisa... Isso é uma virtude. E é legítimo, porque ela consegue E não mudar guarda. Não, Você guarda. não muda, assim, Não. a sua comunicação, se Essa é a fecha. virtude do Eu não formato, tenho, será? eu não existe Isso é ninguém com assim que eu ele falo, ou com eu não vou qualquer naquele pessoa? ambiente porque fulano não tá lá. Ok. Tipo, eu não tenho isso comigo. Que bênção. Eu consigo virar a chave assim, eu falo, amor, é só uma chave. Você Quando não ele tem tá um nervoso, aí eu bloqueio. fico, amor, Que Ela bênção. amor, é trabalhou só você muito virar a isso já. chave, Que Rania. Aí ele fala, eu preciso de um tempo. Eu Isso é preciso de um bom. tempo. Eu não, eu sou assim. Isso eu é não- uma virtude? Ó. Uma coisa que eu aprendi com o Joab há muitos anos atrás, você tava falando de ficar remoendo, você fez isso, tá. Há muitos anos atrás, eu precisei Isso é buscar uma uma pessoa e pedir perdão pra ela por algo que eu não fiz. Não foi culpa minha. Me colocaram no meio do assunto, mas Deus cobrava de mim que eu precisava chegar, porque Deus conhecia o meu é coração e doído. conhecia o coração daquela pessoa. E é doído. E quando nós paramos na porta daquela casa, o Joab falou pra mim assim, eu lembro até hoje, já tem muitos anos, né, Rani? Ele falou pra mim assim, ó, quando a gente adentrar aquela porta, eu não quero que você remou o passado. Eu fiz, eu falei, eu não falei, foi fulano, foi... Não. Sim. Nós estamos indo lá pra colocar uma pedra em cima desse assunto. Sim. Eu quero te pedir perdão, pai, pronto, acabou. Não vamos botar no passado. Eu aprendi isso com ele. E é algo que eu faço. Realmente, eu peço perdão, pai, pum, e mudei a página. Que bênção. Então, mas eu, falando de casal entre nós dois, eu tenho a facilidade de virar a chave assim em 2 segundos. Pá, eu mudo, mas um dia ele me pergunta, mas como é que você faz isso? Eu disse, cara, Tem que dar mentoria nisso aí, ó. Como porque- pedir Ela perdão vai e como dar. perdoar. eu viro a chave muito fácil. Eu Porque não perdoei, é todo acabou. Você precisa de um tempo? Ele precisa. Hoje o tempo é mais curto, porque É. eu tenho trabalhado muito, Tipo né? assim, Lembra que eu 6 tomei as meses, decisões no e tudo, máximo. então... uns 6 Ele meses. precisa analisar se ele vai hoje, perdoar ou não. hoje eu consigo já ser muito intencional em trabalhar nas minhas emoções eu mesmo, né? Então, Mas quando porque acontece, a gente melhorou a comunicação. quando acontece alguma situação, o que a gente tem que entender é o seguinte: tem pessoas que ela vai ser mais rápida para acalmar, para que aquilo ali Digerir e tal, e tem acalmar, pessoas que não, tem pessoas que vai ser ofendida e aquela ofensa ela vai fazer com que possa surgir uma ira ou você ficar Causar uma reação, uma reação. E essa reação na sua pele, no seu sangue, no seu cérebro, ela pode ser mais forte do que a tua vontade no momento Sim, de querer conversar, de querer falar, e você precisa de um tempo. sim. Então, às vezes, falar de filhos, o Antônio Jake, por exemplo, se eu for corrigir o Antônio Jake, ele estiver nervoso, não adianta eu querer forçar ele ou pedir Sim. para ele, conversar com ele, falar para ele, não vai adiantar naquele momento, eu tenho que deixar ele acalmar, e quando ele acalmar, eu posso conversar com ele, vai acontecer, e vamos conversar, ele vai reconhecer e tudo mais. Sim. Não é porque ele não reconheceu naquela hora, é porque ele tá tão zangado naquela hora ali que ele não consegue resolver naquela hora. Mas ele já tem consciência. Então, tem pessoas que têm facilidade, tem Sim. pessoas que... Agora, a diferença é o teu nível de consciência, porque ou eu vou ficar ali 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, Sim. 4 semanas, com raiva, trancado, entendeu? Por quê? Porque aquilo me dominou tanto Sim. que eu não consigo, é muito mais forte. Uau. Então, isso não tem essa força mais em mim. Entendeu? Só que ainda não é coisa de... Dependendo, se a gente tiver um conflito, de uma Sim. discórdia, pode ser que demore ali alguns minutos. Entendeu? Só que a diferença é que eu comunico hoje. Eu falo, agora eu preciso de um tempo. Sim. Antes eu me fechava e Entendi. me calava. E nem falava nada. Entendeu? E E aí guardava. guardava. Isso faz. E esse é o maior mal para a vida, para o corpo, para o coração, para o cardíaco e tudo mais. Causa um mal Sim. infame, né? Um mal muito... Mas em geral, muito nós ruim. dois guardávamos Então, muito. Nós dois não era de falar. Então, enfim, isso Uau. é trabalhável. Só que as pessoas têm que ter consciência. Cara, Sim. eu preciso trabalhar isso. E qual é a maior dificuldade das pessoas? É assumirem que elas Assumir, são de verdade. verdade. Sabe o que nós acabamos de fazer aqui? Assumir. Mostrando as dores, Sim, arrancando as e máscaras. mostrando que, cara, nós estamos caminhando Sim, na jornada irmãos. da vida e aprendendo e vivendo e Aprendendo a melhorar. conquistando e tendo experiência, entendendo que Deus ele trabalha nas nossas vidas de uma forma específica, Sim. com cada coração E única, né? e única, mas que tem como você dar passos adiantes na vida e conquistar os seus sonhos e poder celebrar
e se alegrar e caminhar juntos. Sim. As diferenças não podem fazer com que a gente pare de Sim, caminhar juntos. isso. Porque imagina nós quatro temperamentos distintos, totalmente diferentes. Para nós caminharmos juntos, se Meu nós amigo. não tiver essa... Humildade, né? Exatamente. Trabalhar a humildade, trabalhar os lados positivos e negativos e entender que o que une é o Espírito Santo de Deus, o que dá direção é Ele. Porque se De for... entender o seu valor, a sua identidade, quem você Exatamente. é. Que a gente não pode ser o outro, né? E às vezes a Exatamente. gente se compara. É. Então, cada um tem um lugar no reino de Deus, cada um tem um lugar na mesa. Cada um tem um Exatamente. propósito. Deus, ele tem algo específico na vida de cada um. E é. às vezes a gente quer anular aqueles que estão nos bastidores, porque não, é bom é aquele que tá com a visibilidade. Não, mas cada um é diferente. Imagina Exatamente. se a orelha, ela tá no lugar porque Deus colocou ela proposital. A boca tá no lugar porque Deus colocou ela proposital. E tudo faz parte de um corpo. Tudo agrega pro corpo. E tudo tem valor. Cada um sabendo a sua função. Exatamente. Aí agora eu sou boca. Não, eu quero ser orelha. Porque ser orelha é melhor. Porque, tá vendo? Eu sou boca, eu sou só uma. Orelha, eu sou duas. Então, isso é muito importante. Você saber quem você é. E não mudar quem você é A para ser essência aquilo do que as outro. pessoas querem que Exatamente. você seja. Por causa que volta a velha frase, a minha identidade. Então, gente, vamos aprender quem a gente é, vamos saber Sim. o que é identidade. Isso não é difícil saber não, gente, por favor. Só para de querer ser o outro. Sim. Para de querer se comparar, para de querer se... Muito importante Porque isso. é necessário. Ó, o Dreamcast aqui, vocês já viram que nós tem papo para um Muito. ano, né? Para um ano. Então, nós precisamos fazer isso aqui mais vezes. Vamos colocar nas nossas agendas. Coloca na agenda, Para né? que nós fazemos não gosto de esses agenda, não. encontros aí, Também. pelo menos trimestral aí, entendeu? Para De uma nós vez por quatro ano dá certo. poder de verdade Eu até que contribuir chamo, com a Vamos terminar vida. com a com a retrospectiva vida aí que da- nós É, precisamos. a nós retrospectiva. precisamos... Agora vamos agora entrar na vamos entrar na retrospectiva. retrospectiva de Vamos verdade entrar mesmo, agora, pra porque nós finalizar. estávamos dando mentoria aqui Sim. e tal. Eu quero começar dizendo o seguinte, esse troféu aqui, que é do Dreamcast, foi um reconhecimento que nós tivemos como o podcast do ano, Do ano de 2024. 2024. Isso. Mídia reconhecido América. Pela Mídia América. Pela Mídia América. É, cara, e esse é um Vanessa privilégio Caetano. muito grande. Comenta um pouquinho sobre esse. Esse aqui é o reconhecimento de Brazilian Author, que é autores brasileiros, e aqui está o Beyond the Borders, Esse né? livro abençoado. É o lançamento do livro, que eu não Regi. pude ir no lançamento na Bienal do livro em setembro, mas o Regis, nós fomos espertos, A porque gente nós teve que escrevemos o livro em dividir. 2, então ele foi lá, né? Foi lá no Brasil, na Bienal. E você pode acompanhar pela apresentar. rede social o vídeo do nosso lançamento lá, e foi maravilhoso. E nós fizemos aqui também o nosso lançamento aqui em novembro, em Kansas City, porque nós sempre temos Lembrando o que foi princípio- um evento 100% beneficente. verdade, Missionária. beneficente, verdade, todo o valor arrecadado Pra nós missões. investimos em missões completamente. Todo o valor arrecadado das vendas dos livros, dos tickets, Aonde você pode foi encontrar o livro? 100% no Amazon. Entra É no isso Amazon mesmo. pra comprar. Amazon. O link vai estar aqui. Todo ó. o valor será destinado aos aos projetos missionários. Por quê? Porque nós temos o coração Em de missões. servidores Sim. em missão, olhamos para o campo missionário, e aquilo que nós poder fazer, a gente vai fazer para poder abençoar vidas. O que eu amo ver é aquelas crianças, os vídeos daquelas Sim. crianças com prato de comida, tendo mantimento, roupa, presente de Natal, presente escolar, e se Treinamentos, alegrando, né? treinamentos, os missionários sendo alimentados Escolas e sendo tendo as suas construídas. escolas construídas, e isso tudo é parte de um propósito de vida das pessoas que querem realmente fazer a diferença no mundo. E existe muitas formas de você fazer. Nós, por exemplo, decidimos fazer através do livro, através de várias outras coisas que a gente faz, através das empresas, e até mesmo no ambiente individual, pessoal, que a gente precisa estar falando para todo mundo o que a gente faz. Mas contribua também. Dreamcast é isso. Agora, E os planos... e esse boné aí? Ah, O rapaz. que aconteceu esse Olha ano com esse aqui. boné? Meu Deus, nós estamos falando do ano de 2024. Pode deixar esse boné de fora. 2024. Olha isso aqui. HCP, Homens com Princípio. Olha, nós decidimos mudar a vida de homens.
Isso. E essa decisão, ela saiu do papel e ela se transformou no projeto de realidade, no Homens com Princípio. Conta para mim, Regis, dentro da retrospectiva de ano 2024, o que é o HCP? O HCP, ele é literalmente um projeto onde nasceu primeiramente no coração de Deus, né? E, na verdade, tive uma certa dificuldade para entender o propósito do HCP e entender como que faria para trazer isso à realidade Da vida, porque eu me olhava e me achava muito incapaz, e aí eu até recebi uma palavra da palavra de Deus mesmo, da Bíblia, quando eu olho para a história de Moisés e eu vejo que Moisés também teve os mesmos medos que eu tive, Moisés também deu as mesmas desculpas que eu dei, e aí mesmo assim Deus falou: arregaça a manga da camisa, eu vou apresentar um Arão na sua vida e vai lá e faz o que eu estou falando, porque quem vai fazer sou eu, né? Então foi um sonho que depois que eu voltei de Israel o ano passado, a primeira noite que a gente chegou em casa, né, amor, eu dormi e tive um sonho literalmente, aí compartilhei com a minha esposa, ela entendeu que isso era uma missão, aquilo que Deus estava me chamando, trazendo uma realidade de um projeto muito grande. E aí eu compartilhei com o meu querido Joab Cavalcante, e ele falou: rapaz, é do coração de Deus, é do meu coração, tamo junto, vamos pra cima, entendendo, né, que a gente não constrói nada sozinho. E eu tive aí você, né, quero até eu trouxe esse troféu pra você, pra dizer que você ganhou o amigo do ano. Obrigado, tá? obrigado. O amigo do ano. Eu lembrei de você também, né? E eu trouxe esse aqui pra poder te transformar no amigo do ano Mas também. é falso, Pra você meu não Deus. andar pra trás de mim, rapaz. É isso aí. Brincadeiras à parte, o Joab acreditou na visão, investiu 100% também nesse projeto. E ó, se você falar que acredita numa visão e você não investe nela, você não acreditou foi coisa nenhuma. É verdade. Entendeu? É verdade, então cara. eu provei que eu acreditei Você mesmo. Né? acreditou até mais do que eu, porque você investiu primeiro. Mas você, cara, O que é, amor, o HCP? Eu quero agradecer. O HCP é um projeto, é uma comunidade, digamos assim, é uma comunidade de homens, onde nós, né, vamos para um lugar, e é um lugar muito específico, tá? E exclusivo, onde homens se encontram, e ali nós temos alguns palestrantes, inclusive eu, Joab, onde nós conversamos e abrimos nosso coração para trabalhar com homens que entendem o verdadeiro valor do sucesso de maneira bíblica, tá? Isso. De maneira bíblica. Deus tem sucesso, Deus tem promessas para as nossas vidas? Claro que sim. Por muito tempo o homem tem ficado para trás e tem, na verdade, deixado de viver o seu real propósito como homem, né? Como sacerdote do lar, como entendendo, na verdade, o porquê que ele precisa prosperar, por que ele tem que ser o líder, né? E falando de líder aqui, não é aquele que vai na frente fazendo tudo sem dar explicação. Não é esse tipo de liderança. Então, a gente precisa tratar essa liderança de maneira bíblica, a liderança do homem, resgatar esses valores que o homem perdeu, né, nessa sociedade que a gente está vivendo. Então, o que acontece? A HCP traz isso, traz esse aprendizado, traz essa experiência, essa oportunidade de transformação, onde o homem se conecta consigo mesmo e com Deus, entendendo o seu chamado de maneira bíblica. O porquê que ele precisa prosperar. E olha que interessante, no sonho, eu via o Salmo 128, que é o Salmo da família, né? Existe uma promessa. Salmo 128 é literalmente o fundamento do HCP, o fundamento do homem com princípio, tá? Por quê? Porque nós cremos sim que Deus tem uma promessa de prosperidade. Deus tem sim uma promessa de liderança. Mas que liderança é essa? Que prosperidade é essa? Não é somente financeira. Então ali, no Homens com Princípios, nós nos juntamos com homens exclusivos, poucos homens, onde nós trazemos uma realidade bíblica para esses homens, para que eles possam entender o verdadeiro sentido da prosperidade e do sucesso. Não somente no lado empresarial, mas na vida espiritual, emocional, financeira, familiar, os cuidados com a saúde. A gente precisa entender e trazer um equilíbrio. Então o HCP é isso.
é uma oportunidade, uma experiência de transformação, onde nós trazemos ali a realidade de um equilíbrio nessas áreas da vida para que você não possa ter sucesso no lado empresarial e perder sua casa. Então nós trazemos tudo isso junto num pacote só, trazendo um equilíbrio e um entendimento que você pode prosperar. Deus tem promessas para você, mas de maneira totalmente de acordo com a vontade de Deus. Isso é o HCP. Nós tivemos a primeira edição com muito sucesso lá em Maceió, né, onde nós tivemos 50 homens, deu sold out, 50 homens, passamos 4 dias e o que mais me chama a atenção é que todos, 100% dos homens que foram, eles entraram de um jeito e saíram totalmente de maneira diferente, compartilhando o testemunho e todos impactados com o que foi o HCP. Então, se você está curioso, quer saber o que é, nos procure, porque dia 27, 28, 29, 30 e 31 de março, em São Paulo, você, 2025, você poderá estar conosco. Lembrando que isso aqui não é para todos, Exatamente. Poucas vagas. Poucas vagas. Temos poucas vagas, limitadíssimo. Então, se eu fosse você, corria lá. HCP, Homens Compreensivos, vamos ajudar a transformar a vida de homens, porque as mulheres estão ganhando, hein? Nós precisamos colocar homens aí e alinhados. As mulheres estão precisando de homens alinhados. E as mulheres estão precisando, estão gritando, precisando de homens alinhados. Mulheres, orem pelos seus maridos. Mulheres, busquem a Deus pela vida deles e determine que eles são chamados para ser o líder do lar, vou direcionar o seu lar. Teu marido precisa estar no Homens com Princípio, onde ele vai aprender, praticar e lá dentro aprender na prática o que é princípio e viver no princípio, vai entender que é mais simples do que ele pensa, viver a simplicidade do evangelho de Jesus através dos princípios de Deus, para que eles possam se tornar a autoridade que foi plantada no coração deles. Isso é importante e isso é viver aquilo que Deus chamou eles para viver. Então, vamos com a gente, porque do mesmo jeito que eu pude despertar e decidir me posicionar como homem do lar, eu me considero um esposo de alto nível. Alta patente. Tá? Alta patente. Tá? Eu amo a minha esposa, amo meus filhos e eu quero ser o maior exemplo aqui na Terra para a vida deles. Para isso, eu tenho que continuar aprendendo e gradativamente seguindo o que o Senhor Jesus Cristo escreveu nos seus princípios. Então, viva a jornada, desfruta o caminho. Desfrute o caminho. Eita, trabalhe muito com o seu conhecimento, colocando o seu conhecimento em prática. Sonhe grande. Mas uma coisa você tem que guardar no seu coração: a humildade. Sim. Gente, é isso. Eu acho que nós precisamos fazer a nossa que venha 2025. Finais. Estamos preparados. Vai ser um ano de conclusão de coisas que começaram em 2024, vão se concluir em 2025 e eu estou animada para esse 2025. Pronto. E você? Que benção. Agradecer, né, primeiramente a Deus por a gente estar vivendo essa jornada de transformação, de conhecimento, desfrutando o caminho e permitir ser confrontado todos os dias. O confronto é o melhor lugar de autenticidade. É nesse lugar que você vai descobrir a verdadeira identidade de quem o Senhor formou você para ser. Então eu creio que 2025, homens e mulheres serão despertados na sua identidade. Eu quero profetizar que 2025 você vai receber a cura que você precisa. A gente não precisa mais viver na nossa dor, na nossa infância. Existe um futuro. Em Provérbios 31 vai dizer que a mulher sabe, ela ri para o futuro. O futuro não tem ansiedade para nós, mas ele tem alegria. Se você é um homem ou uma mulher posicionada, Deus tem um futuro para você viver. Então se permita ser curada, ressignifica suas dores. Não se esconda atrás das limitações e não se esconda atrás das desculpas. Quer saber uma coisa? Diga chega. Chega de desculpa, chega de desculpa, chega de desculpa. Deus tem um extraordinário para você viver. A Bíblia está cheia de princípios e valores, né, de conhecimento, tem direcionamento para nós e decisões decidem destino. Se você tomar uma decisão hoje, na sua vida, na sua identidade, no seu propósito, como esposa, como mãe, como uma amiga, Deus tem um destino preparado para você. Amém. E eu quero aqui dar um insight
sabe que não é meu. É da palavra do Senhor, que diz aqui em Provérbios 16:3, que fala o seguinte: consagre ao Senhor tudo Amém. o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos, tá? Yes. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. E outro que está em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, fala o seguinte, olha: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, Uau. como ao Senhor e não aos homens. Pega esses dois conselhos que não são meus, são da palavra do Senhor, e apliquem na sua vida já esse ano de 2024 que está se findando, e principalmente o ano de 2025. Uau. Você vai ver a sua vida mudar por completo em tudo aquilo que você fizer. Consagre ao Senhor e os seus planos serão Se é bem-sucedidos. pro É Senhor, o segredo. tem que ser com excelência e alegria. Yeah. E eu não vou ficar para trás, porque se você Rapaz, faz, você tem um eu vou espírito de fazer competição, também. né? Eu vou competir com Espírito de você, competição. rapaz. Olha aqui, 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, para fechar com chave de ouro. Então vamos. Use as suas habilidades e as suas capacidades, os seus dons e talentos para fazer a diferença. Se alguém fala, fala como entregando oráculos de Deus. Uau. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede, Uau. para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Amém. Bênção. Então, esse ano de 2025, o que eu desejo para vocês? Façam aquilo que glorifique o nome de Jesus através das suas habilidades e do seu cotidiano, porque é exatamente o que você está falando. Se alguém fala, todo mundo fala, diariamente, fale para a glória dele, entendeu? Se alguém ministra, se alguém canta, se alguém louva, faça isso segundo a força que Deus te dá, porque você já vai fazer coisas anyway, você vai usar a sua força de qualquer forma, então use da forma certa. Vamos juntos fazer a diferença. Para que você foi chamado? Para fazer a diferença na vida das pessoas. E para que o Dreamcast está aqui? Para te lembrar que você é capaz e que as coisas ruins que muitas vezes você pratica, elas não é sua e não precisa estar com você. Sim. Não precisa continuar na sua vida. Sim. Você pode, através do Espírito Santo, expulsar isso de você, Sim. através de uma coisa chamada decisão Sim. e posicionamento, e dizer assim, chega, e a partir de hoje eu começo um caminho de mudança na minha vida. Sim. É assim que nós estamos fazendo e é assim que nós aconselhamos vocês a fazer. Sim. Deus abençoe você e a sua família. Sim. E um ano de 2025 cheio de bênçãos. Sim. Que só virão através de prática. Sim. Deus abençoe vocês. Então vamos finalizar com um brinde da prosperidade. nossa xicrinha, da nossa Xicrinha. caneca. 1, 2, 3 e... Dreamcast! Sonhos e propósitos. Isso aí. Beijos. Abraço, Compartilhe. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.